One, two, three, come on! Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao Palpite Cast, o seu podcast de futebol. E hoje temos aqui um grande convidado. Sou Davi Nunes, primeiro nosso grande operador, editor, filósofo. Tudo bem, Davi? Tudo ótimo. Davi, o que você fala do nosso convidado de hoje, hein? Sem palavras para descrever. Então vamos lá, como diz Davi Nunes, sem palavras, trago aqui para vocês hoje. Ele que foi um jogador de alto nível, é um treinador vencedor na carreira, é um cara que conhece tudo do futebol de São Paulo, também da região do Nordeste, um cara que fala sempre muito bem, é muito autêntico, sincero e, além de tudo, é meu amigo. Apresento a vocês Sérgio Soares. Oh, valeu, Marcelo. Obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar aqui participando do seu podcast. E a nossa amizade é de longo tempo. Desejo sucesso nesse Obrigado, cara. novo meio que você está aí, que é muito legal. E trazer os amigos aqui para fazer uma resenha sobre futebol. Cara, isso aqui, se você tá achando que o programa foi feito pra gente ficar brigando, batendo nos outros, não. A gente aqui é feito pra amigo. Eu vou trazer amigo meu, vamos analisar futebol, vamos falar de futebol de jeito sério. Eu tive 14 anos no futebol, tenho muito orgulho disso. Só que eu, perto do Sérgio, sou uma criança, né? O Sérgio, quantos anos de bola, Sérgio? 42 anos dentro do futebol. Então, eu não sou nem maior de idade no futebol. Eu tenho 14 anos de bola. O Sérgio tem 42 anos. Sérgio, você foi um jogador de alto nível, participou de momentos marcantes da história do Santo André. Conta um pouquinho pra gente do seu começo de carreira. Vamos começar primeiro do Sérgio jogador. Eu comecei no futebol com 15 anos de idade no Clube Atlético Juventus, lá da Moca. Foi ali que começou toda a minha história. Joguei Clube no, mais simpático do Brasil, tá? da República Federativa da Moca. Comecei lá no Juventus e com 15 anos, com 18, estava na seleção paulista, estava na seleção brasileira, profissional do Juventus. E joguei no Juventus durante 10 anos e fui para o Al Hilal da Arábia Saudita, que hoje todo mundo conhece por causa do Neymar. Né? Joguei lá no Hilal 2 anos. Voltei para o Brasil e fui para o Guarani de Campinas. Joguei no Palmeiras em 96, dos 100 gols, campeão Pelo e amor de tal. Deus, hein? Né? Só tinha gente fraca, Miller, Time mais ou menos, né? Djalma, Pelo amor Luizão, de Deus. Cafu, Veloso. Enfim, era um baita do Djalma, era um baita time. Aí rodei, joguei no Kyoto do Japão, joguei no Goiás, no Et Jundiaí, que não tem mais hoje, que é ali o Paulista. Time muito forte por um determinado momento, pra quem não lembra. Que era da Parmalat, né? Sim, sim. No São José, na Inter de Limeira, encerrei minha carreira no Santo André. E em 2004, o Santo André que comecei ali, joguei Santo André de 2001 a 2004 e passei rapidamente no Náutico e voltei para o Santo André, onde encerrei minha carreira naquela memorável Copa do Brasil de 2004 que o Santo André foi campeão. Rapaz, dá uma olhada o que o Sérgio passou. O cara trabalhou no Al Hilal, então já vai poder falar pra gente como que foi a experiência, até porque era um outro país, era uma outra realidade. Que ano você jogou lá? 92 a 95. 92 a 95. Aí, o cara jogou, eu vou falar um negócio polêmico aqui, no maior time, no maior não, o melhor time que eu vi jogar. Foi curto, mas era um time incrível, que era o Palmeiras de 96. Não adianta você cornetar que eu não sou palmeirense, mas era um time... Eu sou um cara que eu sou apaixonado por futebol. Então, onde às vezes me incomoda o futebol moderno, a gente vai chegar nisso para falar, é o quê? A falta de espetáculo. E aquele time era espetáculo o tempo todo. Espetáculo Né? resultado. Assim, você tinha um time, ele vai falar melhor, que com meio campo era Djalminha, Rivaldo, Flávio Amaral, e aí o Flávio Amaral estava na seleção, jogava eu e o Galeano. Miller e Luizão, dá uma olhada. Nas Flávio laterais. e Amaralzinho na seleção, jogava o Sérgio e o Galeano. Dá uma olhada. Ó o nível dos volantes que eles tinham. O Galeano, um dos caras mais vencedores da história do Palmeiras, era a reserva desse time. Aí você tem aqui Nas Miller, laterais. Cafu de um lado, pelo amor Juninho de do Deus. outro. Pelo amor de Goleiro Deus. Veloso, os dois zagueiros, o Sandro Bru e o Clebão. Aff. Na reserva tinha o Roque Júnior ainda, que era menino, o Marcão, que era goleiro reserva do Veloso, tinha o Paulo Isidoro, tinha o falecido Alex Alves.
né? Tinha o Cláudio. Meu Deus do Pô, céu, que era time, o hein, cara? Gustavo, lateral direito, o Wagner, lateral esquerdo, Nossa o Ósio, senhora, que veio velho. da Itália, o Sim, sim. italiano, né? E no banco, o mestre, o Vanderlei Luxemburgo. Tá louco. Olha o time, cara. Esse é um cara, outra coisa, você deve ter aprendido muito com esse cara, né? Eu falo pro Vanderlei até hoje que eu fiz um estágio com ele e nem sabia. Né, o Vanderlei, para mim, é uma das minhas referências. Eu tenho dois treinadores como referência, que é o Vanderlei e o Candinho. Trabalhei com muitos outros também peguei alguma coisa, mas muito deles é o Sérgio Soares, treinador hoje. Vou te falar uma coisa, independentemente do que os outros pensem, eu sempre vou sempre falar com autenticidade. Sérgio, eu tenho uma coisa que eu e você a gente compartilha. Eu sou autêntico e gosto de gente autêntica. Cara, os dois maiores treinadores brasileiros que eu vi, que eu mais gostei, porque é como eu gosto de futebol, Uhum, Mestre Tele Santana é, e é Luxemburgo. isso. Por quê? Porque eram dois caras que o time que eles treinavam fazia o tipo de futebol que eu gosto de assistir. É um futebol que você propõe o jogo. É Exato. um futebol que você busca o gol. Né? É um time estruturado, um time rápido, que valoriza as principais qualidades ofensivas dos atacantes. Tem outras formas de jogar? Tem, mas esses caras Claro, jogavam de uma forma claro, que eu claro. gosto. Então, para mim, são os dois melhores treinadores que eu vi. É, Que eu eu vi. também concordo com você. Para minha retina, Vanderlei Luxemburgo e Tele Santana, a gente lembra da seleção de 82, É, né? Que o Tele, infelizmente, não ganhou, mas é falado até hoje e falado pelo Pepe é. Guardiola. A seleção brasileira jogava o futebol que todos nós gostamos e o Vanderlei Ah, fazia algo, e eu tive o privilégio de trabalhar com o Vanderlei e com o Tele também, né? No sim. finalzinho ali, que o Tele infelizmente ficou doente e não pôde dirigir o Palmeiras em 97. Eu gosto do trabalho do Terê, sim, mas eu disse da referência do Candinho, porque o Candinho foi um cara que eu trabalhei e dentro do ambiente de um garoto, que eu tinha 18 para 19 anos e o Candinho me subiu no profissional, a maneira como o Candinho trata o mais jovem e o mais velho na igualdade, isso fez com que eu o admirasse demais. E o Candinho me levou para o Al-Hilal, né? Aí é um cara que eu tenho muito apreço por ele. Mas é evidente que dentro do campo de jogo, a maneira de jogar do Tele e do Vanderlei, né, são assim, algo que eu gosto demais, porque é de você ter a bola, é de você procurar o gol, é de você ter plasticidade nos movimentos, e isso realmente me encanta. Valorizar o craque, né? Valorizar o jogador Sem dúvida diferenciado. nenhuma. O Marcelo, o Vanderlei, ele foi pro Cruzeiro, né? E todo mundo fala assim: ah, o Alex não serve, não sei o quê. O Vanderlei criou um sistema pro Alex jogar. O Alex foi o melhor jogador da temporada, né? E no Palmeiras ele fazia com o Djalma, e você tinha Rivaldo do lado. O Djalma é um craque. Então eu acho que o treinador de futebol, na minha opinião, e eu vejo isso no Vanderlei, vejo isso no Tele, né? Eles favorecem a qualidade, né? Quando você tem um jogador que ele é diferenciado, a gente escuta muito falar hoje. Vamos falar um pouco do passado e falar um pouco do presente. A gente escuta muito hoje, o jogador não tem intensidade, não ajuda a marcar. Futebol você não precisa marcar, futebol você precisa preencher espaço para não Exato. deixar o adversário jogar. E quando a bola cair no pé desse cara que sabe jogar, o que ele vai te contribuir, você enquanto treinador? E o quem tá. Claro. Pô, então, Vanderlei para mim faz isso, sempre fez, o Tele faz isso. A gente vê aquela seleção de 82 que tinha quatro caras no meio-campo. Quem que marcava nesse meio-campo? Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Todo mundo fechava espaço naquela época e quando a bola caía no pé dos Meu caras, Deus, era um César, eu absurdo. preciso fazer um comentário, cara. Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Você que gosta de futebol, que é apaixonado pelo futebol moderno, como ele é, rapaz, me dá 4 jogadores hoje que conseguem competir com aqueles caras, que não tinham intensidade que esses caras têm hoje. Não. Cara, olha bem o campo da seleção brasileira. É um Cara, absurdo. é triste. Uhum. Cara, eu sou um cara completamente patriota, eu sou apaixonado pela seleção brasileira. Mas, gente, tá difícil esse jogo da seleção. Eu assisto porque eu sou teimoso. Porque me dá vontade, cara, contra o Uruguai, por exemplo, eu não consigo assistir, cara. Eu larguei, e a culpa não é do Dorival, tá? Meu amigo Dorival, adoro o Dorival, a culpa não é dele. Sim, Ele sim. chegou aqui numa situação assim, tem uma escassez de jogador, tem muita coisa errada na seleção, mas, cara, quando você olha o meio-campo da seleção brasileira, por exemplo, e aí eu vou na formação dos atletas brasileiros, Uhum. vou fazer um questionamento. Os caras falam aqui no Brasil, pô, o jogador não tem perfil de Europa. O meia que marca com os olhos, o meia que não tem mobilidade. Aí você vê,
tem esse cara mais criativo. Aí o Botafogo vai e traz um Almada. Extremamente criativo e dinâmico. Né? Impressionante como o argentino tem um monte de jogador nessa posição e a gente não consegue mais formar, que era uma característica nossa histórica. Aí começou com história que a gente tem que formar jogador com perfil europeu, não sei o quê. E aí, desde a base, a gente tira esse tipo de jogador, joga sem esse cara, e aí o argentino, cada dia mais com mesa. Você vê o futebol argentino, você tem cada time. Ó, você tem o Garro do Corinthians. Você Sim. tem esse Almada, cara, eu tô impressionado. Ele Pra mim, o Luiz jogador. Henrique era o melhor jogador do Botafogo. Quando o Almada chegou, é incrível. É um baita jogador. Cara, Mas eu acho que tudo isso assim, Marcelo, eu bato no seguinte, a formação, a gente na maneira de jogar, e aí vamos para a plataforma de jogo, sistema tático, o que você quiser entender, né? Porque hoje você fala de um jeito, os caras falam, o cara é ultrapassado, não sabe nem o que é plataforma de jogo. Não, é plataforma de jogo, sistema de jogo, a parte tática, o que você quiser. Na base, se trabalha-se muito na organização do jogo. Né? O que aconteceu? Pô, botamos os nossos meias, que é aquele meia centralizado, aquele meia que pensa o jogo, ele saiu, foi pro corredor. Né? E aí acabou esse meia de criação. Por quê? Não, o futebol brasileiro ele não tem a disciplina tática, então nós precisamos organizar o jogo. Aí começou a fazer o quê? Começou a botar treinadores na base. Eu não tenho nada contra treinador que não jogou bola, nada disso, mas treinadores que vêm do mundo acadêmico. Os caras que estudam e que gostam do jogo organizacional, que vai para o sistema. Aí eu vou falar o treino sistêmico, que é o treino coletivo. O treino analítico acabou, que é o treino de fundamento. Os caras só trabalham o treino sistêmico. Né? Aí você vai fazer o quê? Você só vai ter organização. Então quer dizer que o Tele Santana estava errado. Que ele lembra o Tele falava, eu ouvi outro dia o Tele falando uma entrevista que ele deu no programa da cultura da época, que era. É tipo Bola da Vez, mas eu esqueci como é que chama, que ele sentava lá e todo mundo em volta dele. Sim, sim. E o Tele falou o seguinte: o treino tático ele não tem serventia nenhuma se o cara não tiver fundamento. Não tiver qualidade de executar. Não tiver fundamento técnico para você poder ter um domínio, o cabeceio, o passe, que são fundamentos importantes para o futebol. E o Tele já falava isso lá atrás. E hoje a gente trabalha o quê? Só o treino sistêmico, que é o treino da organização do jogo, o treino analítico, que é o treino de fundamento. Se não trabalha. Aí você pega o moleque, quando ele sai da base, e hoje está cada vez mais cedo subindo no profissional, cheio de defeito. Mas se você falar assim, ó, quando a gente estiver no 4-2-3-1, o que você tem que fazer? O moleque sabe, porque só tá preparado para a organização do jogo. Aí ele vai dominar a bola, faz que nem o Luiz Alberto. Mas não funciona. Né? O Yuri Alberto, perdão. Mas não funciona, né? Não é uma crítica a ele, mas você... Não, porque o jogo não vai andar. Claro. Dentro do sistema tático, o jogo não vai andar, porque você não tem qualidade técnica para fazer o jogo andar dentro da plataforma de jogo. Então o Tele já falava isso lá atrás. E conforme passar dos anos, e aí, cara, é assunto para a gente falar que é muito complexo. Por quê? Um ponto que eu acho importante. De 2014 para cá, quando a seleção, infelizmente, tomou aquele 7-1, o que aconteceu? Pegaram todo mundo, todos os treinadores, botaram no mesmo balaio, mas naquele dia, quem que era o treinador? Era o Filipão, não era o resto dos treinadores. Claro. O Filipão era o treinador, era o responsável, é multicampeão. Só que naquele dia, talvez a tomada de decisão de botar o Bernard, algumas coisas não andaram. Mas o que tem a ver os outros treinadores? Aí botar que o Brasil não tem treinadores mais para trabalhar na seleção, o Filipão não serve, o Vanderlei não serve, não sei, o Leão não serve, enfim, botaram os caras no mesmo balaio, botou todo mundo no mesmo balaio. Treinador brasileiro, tem que estudar? Todo mundo estudou. Treinador brasileiro é ruim? Não é ruim. Treinador brasileiro tem qualidade. Agora, o Brasil tá cheio de treinador estrangeiro. Nós mudamos de um assunto para o outro, cheio de treinador estrangeiro. Tá errado? Eu não vejo que tá errado, porque eu já fui estrangeiro, treinei o Cerezo. Agora, você trazer o estrangeiro para dizer que não, eu estou contratando o Marcelo, porque o Marcelo é estrangeiro, porque não tem treinador brasileiro aqui. Isso eu acho um absurdo. Você quer trazer? Beleza, vamos trazer. Mas o Roger Machado agora está fazendo um belo trabalho no Inter. Né? Você pega o Eduardo Batista do Novo Horizontino, que está para subir. O Edu está fazendo um grande trabalho.
Né? Você pega o Jair que foi pro Juventude e recuperou o Juventude. Pô, você acha que os caras são ruins? Você acha que não temos qualidade aqui? Claro que temos. Agora, deixa os caras trabalhar, como você deixa um monte de estrangeiro que chegou aí Eu vou falar de um aqui já já. sem currículo para dirigir top 12. Essa é a verdade. Vamos falar uma coisa. Vou entrar no tempo polêmico. Diante da minha autenticidade. Quem forma o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, é o Brasil. Com todo respeito, o Abel chega no Brasil, ele não tinha um reconhecimento internacional. Não estou discutindo que ele é bom, tá? Sim, ele Mas é ele ótimo. chegou, veja bem, num time estruturado, com dinheiro, num elenco bom, num momento muito bom, e pegou algo muito favorável e com respaldo. Sem dúvida. Está fazendo um grande trabalho há muito tempo, mas entenda bem, o Abel ainda era um técnico potencial técnico, um cara ainda que ia se... O Abel não tinha casca para dirigir o Palmeiras. É isso. Essa é a verdade, né? É Hoje isso. o Abel é monstro e tem que reconhecer Indiscutível, que ele é um baita de um treinador. Só que qualquer treinador brasileiro com o currículo do Abel Não naquele assumiria o momento Palmeiras. não, assumiria, mas ia ser massacrado. Exato. Ia ser massacrado. Não, o Abel veio, não, porque é o estrangeiro, pegou ali um trabalho na sequência que o Cebola, já um trabalho final do Vanderlei que estava de recuperação no Palmeiras, uma sequência do Cebola, e aí dá mérito a ele porque ele não mexeu quase nada do que o Cebola vinha fazendo e foi campeão da Libertadores e seguiu. O Abel hoje é monstro, só que naquele momento qualquer treinador brasileiro com o currículo do Abel não ia ser massacrado, não ia ter tempo para dirigir o Palmeiras. Você quer mais uma? Qualquer treinador brasileiro, na queda que teve agora na Libertadores, tinha caído na Copa do Brasil, tinha caído. Com certeza. Com certeza. Tinha caído. O Tite vai ser um exemplo agora. Não sei o que vai acontecer. Eu acho que assim, o Tite já caiu no Flamengo. A gente só não sabe se ele vai sair agora ou se ele sai em dezembro. Acabou. É difícil, Acabou a trajetória dele no sustentar. Flamengo. Nem vou falar disso agora. Mas assim, e eu tô falando de Hugo, que é a maior referência hoje Sim, nossa. Né? sim, Eu até não sim. gosto, sendo bem sincero, não vou fugir ao comentário. Eu não gosto do trabalho do Tite no Flamengo e eu vou te falar. A gente tá falando de estilo, né? O Flamengo, como o Santos, como o próprio São Paulo, exigem times que propõem o jogo. Nunca foi time reativo. Né? Por isso que o Carille sofre tanto no Santos. característica. Só que o Santos, aí eu vou defender o Carille no seguinte sentido. A comunicação da diretoria do Santos, quando ele chegou, devia falar assim: ó, não tem dinheiro, vamos ter que fazer um trabalho de recuperação do clube e a gente vai jogar pra subir, não importa o como. E o Carille é o cara que vai, porque nunca foi a do Carille ser um cara, ele veio da escola do Tite, de propor jogo. Quando eu olho o Tite, quando o Tite assumiu o Flamengo, eu falei, cara, realmente era o melhor treinador ali brasileiro dos últimos anos, o mais reconhecido, entre os três, eu vou colocar ele, o Cuca, que, enfim, acabaram com a carreira do Cuca por um problema aí, mas é um grande treinador na minha concepção. Dentro do contexto do jogo, não tem o que discutir, né? E o Dorival. E o que acontece com o Tite? O Tite nunca foi um treinador que propôs jogo. Sim. Ele sempre foi um treinador reativo, de organização, de um time. E aí o Flamengo, o que o Flamengo quer? O Flamengo vem do Jorge Jesus. Vamos voltar um pouquinho antes, que foi o ápice deles. Sim. Time que jogava, que era impressionante. Intensidade. Marcava na linha do meio de campo. Pressionava, era impressionante. Parecido até um pouco com esse Botafogo de agora. Eu acho que joga um pouco mais, o Flamengo um pouco mais à frente, mas tinha essa verticalidade, essa velocidade, os meias ali, era o Everton e o Arrascaeta e tal. Mas você tinha essa característica ofensiva. Aí bambiou com alguns treinadores, depois veio o Dorival, que pegou o Flamengo. Esse foi justiça absurda que o Flamengo fez com ele. Absurda. Se fosse estrangeiro, tava lá até hoje. Né? Aí o cara, ele pega um baita elenco, um baita time, mas num momento ruim. Ele joga praticamente 2 finais, ele é campeão brasileiro e da Copa do Brasil. E da Copa do Brasil. É Libertadores e Copa do Brasil. Libertadores e Copa do Brasil, perdão. Cara, ele ganha 2 títulos, aí o que acontece com ele em dezembro? Ele assumiu o time, sei lá, em setembro. O que acontece com o Dorival? Ele é mandado embora, inexplicavelmente. Se fosse estrangeiro, aí os caras trazem um estrangeiro que estava no Corinthians, que tinha brigado pelo rebaixamento do Corinthians e livrou o Corinthians. Os caras levaram para ir lá como uma solução. Ele acabou com tudo que foi feito. Aí quando você leva o Tite, e a torcida do Flamengo sempre foi, porque você vai lembrar do Flamengo o quê? Da década de 80? O Flamengo sempre propôs jogo. Você foi um time e tal. Esse Flamengo de Jorge Jesus deu certo porque tinha que propor jogo. Aí vem um treinador que não pensa, ele é muito diferente do que pensa o carioca, ele é muito diferente de como pensa o flamenguista. Era muito difícil dar certo, e não deu. Né? Então assim, independentemente do que cada um pensa do Tite,
eu acho que a escolha foi errada nesse sentido. Historicamente, o que prega o Flamengo, e ainda mais com dinheiro no bolso, com o nível de jogador que tem, não ia conseguir de jeito nenhum, com a concepção de jogo do Tite, prosperar. Eu não digo que o Tite é mau treinador, não discuto Não, de isso. jeito nenhum. O Tite é muito bom treinador. Eu compactuo com o teu pensamento. O Flamengo, historicamente, sempre foi um Flamengo de jogar, né? O jeito do Tite jogar, o Tite é um treinador de um jogo organizacional, né? Que é um jogo mais consistente, é um jogo mais de ter a Reativo, né, Sérgio? bola, de baixar as linhas, né? E a característica desse Flamengo, e o que o Flamengo já foi, não vamos nem lá para trás, vamos de 19 para cá, Uhum. né? Porque tem uma base desse time de 19. Sempre foi um time de ter a bola, de atacar o adversário, de marcar alto, de intensidade, de Exato. verticalizar o jogo, de não ficar circulando a bola muito, de sempre chegar no gol do adversário com muita rapidez, né? E não é uma característica do treinador atual hoje, né? Então, na verdade, assim, eu gosto muito do Tite também, acho que ele é um bom treinador, de um estilo diferente, né, do jeito de jogar, né? Porém, né, quem escolheu o Tite para este momento, então foi exatamente isso que você acabou de falar. Trouxe o melhor brasileiro, Ah, né? As decisões dos dirigentes, e isso não é de hoje, né, é sempre dar uma satisfação para o seu torcedor. Falar, não, eu trouxe o melhor que a gente tinha. o mais renomado, não vou falar o melhor, acho que o Não, mas mais eu digo o renomado, né? melhor porque foi o treinador da seleção nas últimas duas Copas, É né? isso, O claro. Tite é o cara que tem aí no currículo, nem se discute o currículo do Tite. Claro, Então, se você bota na mesa, você não vai discutir. Você chega pro torcedor, nós trouxemos o treinador das duas últimas Copas do Mundo para o claro. nosso time. Então, Lógico. é o melhor que a gente tem dentro do Brasil, vamos dizer assim. Porém, é difícil você imaginar que o dirigente senta e fala assim, ó, vamos fazer uma análise aqui do que a gente vai contratar Claro, para nossas características, claro. né? Se você pegar e sentar e fazer uma análise fria, fala assim, ó, puto, o jeito de jogar, o que que nós vamos fazer? O jeito de jogar do Flamengo é esse. Qual é o jeito de jogar do treinador que nós estamos contratando? Nós fizemos duas Copas do Mundo numa eliminatória espetacular quando o Tite assumiu, Sim, né? sem O Tite dúvida. reorganizou o time e o time foi embora. Todo mundo fala, os trabalhos do Tite na Copa do Mundo é ruim. Eu discordo, eu não acho que foi ruim. Porque você chegar numas quartas de finais, a gente tem que chegar na semifinal, a gente tem que chegar na final. Copa do Mundo hoje mudou para a seleção brasileira. A gente não tem mais aquele protagonismo que a gente tinha de anos atrás e a gente precisa entender isso. É evidente que, porra, você precisa jogar mais, que é o que nós falamos, né? E aí você pega num jeito de jogar, de se fechar, de fechar espaço e tal. E aí você, voltando pro Flamengo, porra, então eu acho que o Tite não é o jogador, ou não é o treinador que a gente precisa com essas características, de Claro. Arrascaeta, de Bruno Claro, Henrique e tal, claro. de ser. Então a gente tem que buscar outro profissional. Que tem o perfil. Agora eu falo para você, Marcelo. O Tite tem todo esse currículo, não vai dar problema para quem dirige, né? Sentou na mesa, pô, tu olha assim, qual o treinador que de repente tem esse perfil? Vamos falar assim, o Roger Machado consegue jogar desta forma. Você vai levar o Roger, que estava parado há um ano? Não vai, entendeu? Aí o Roger recuperou o Juventude. Pô, tá ali e tal. Vamos levar o Roger pro Flamengo, porque o Roger tem o perfil daquilo que a gente quer. Não vai. Então, as contratações, elas estão muito para justificar pro torcedor. E aí, cara, no frigir dos ovos, não vai dar bom. Eu concordo plenamente, cara, porque assim, o que acontece, Sérgio? O pessoal sempre fala assim, ah, não dá pra você encarar o futebol como uma empresa. Em algumas coisas dá, com Uhum, certeza. O futebol tem uhum, suas nuances. Mas, por sim, exemplo, quando você vai pensar na estratégia de uma empresa, a escolha do teu colaborador para determinada vaga, o que que precisa? O que que você está precisando naquele momento? É um cara que fala mais? É um cara uhum, mais agressivo? É um cara mais... Então, assim, a questão do Tite é, você tem uma cultura sim, do Flamengo, sim, que pro cara o cara pode até ganhar no Flamengo, mas se ele não ganhar como é mais ou menos o Santos e o São Paulo, sim. mas se ele não ganhar com aquela característica, a torcida vai questionar o cara. Cria uma insatisfação. Vamos voltar. Vou fazer outro comparativo. Corinthians
e Grêmio. Dois times que, historicamente, esquece o Corinthians do Luxemburgo. Eu acho que aí quebrou essa... É fora da curva. Né? É fora da curva. Mas, historicamente, o que é o Corinthians? O time raçudo, que se entrega, que depois dos 40, 45 minutos cresce demais e massacra, sufoca o adversário. Time da fé, time da raça. Você bota exemplos aí, ó. 77, a Ponte era muito melhor que o Corinthians foi campeão. É isso. 90, o São Paulo era muito melhor que então, o Corinthians foi campeão. Né? Então, o Corinthians, historicamente, sempre foi um time deste perfil, né? De um time de entrega, de luta, que vai na força. Né? Eu joguei no Palmeiras, o histórico do Palmeiras é o que? Academia, time que toca bola, entendeu? Então que você, é o Parmalat. você precisa respeitar a história. Não adianta falar, mas história. Precisa respeitar a história. Lógico. Porque o torcedor que está lá sentado na arquibancada, e aí você. Pô, meu pai era santista. Pô, meu pai gostava. Pô, eu lembro uma vez eu fui no Morumbi, meu pai me levou para ver o Santos do Pelé. Pô, e aí eu cresci com o Santos sendo atacando. Pô, aí meu filho, ó, tem lá a história, o Pelé, aí você vai pro Santos, agora meu filho é da geração do Robinho, dos meninos, do Diego e tal. Os meninos da Vila. Aí você pega, pô, eu levo meu filho pra ver o Santos, por exemplo, vai ver os meninos lá, o Diego, o Robinho. Pô, o Santos ataca. Lógico. Agora meu neto nasceu, é pequenininho e tal. Pô, amanhã ou depois levar pra ver o Santos. Pô, tu vai ver o Santos. Esse Santos. Pô, peraí, meu avô viu o Santos do Pelé. Meu bisavô viu o Santos do Pelé. Meu avô viu o Santos, me levou o Pelé. Meu pai viu o Robinho. Aquela final de 2010 que eu tava no Santo André. Era Robinho, Neymar e Ganso. O Santos atacando. Pô, esse é o histórico do clube. Você precisa respeitar. E a arquibancada, ela respira isso. Com certeza, cara. Então, assim, é isso. Então, assim, quando você vai escolher um treinador, você escolher um funcionário, você tem que entender o perfil do cara. Faz sentido? Qual é a cultura da empresa? Futebol também tem a cultura, é isso. Cara, o torcedor do Santos, ele imagina um treinador que coloque os meninos para jogar, que valorize a base, que tenha um time com jogadores ousados ali, que gostam do drible e tal. Exato. Essa característica. O flamenguista é mais ou menos parecido. É. O torcedor do São Paulo, por que o torcedor do São Paulo sempre quer um 9 que faz o gol, mas tem qualidade, o 10 clássico, que é o São Paulo. O São Paulo pode ganhar o que for. Quando não tem o 10 clássico, o cara tá sempre chorando. Faz parte da história do clube. O Corinthians é aquele time que é o time da raça, que vai ganhar de 1-0. O torcedor do Corinthians tá nem aí se ganhar de 1-0. O torcedor do São Paulo reclama. O São Paulo empatou com o Botafogo lá em 0-0. O torcedor do São Paulo saiu ofendidíssimo. Sim, se fosse o torcedor do Corinthians, ruim, né? ele não tava nem aí. E a gente foi lá para empatar porque é característica. E se tivesse ganho nos pênaltis na raça, eles gostam mais. Então faz. Então o Tite casa muito com o Corinthians. O Tite teve muito sucesso no Grêmio, porque o tipo de jogo dele, Filipão teve vai muito. de acordo com o que ele pensa de futebol. Por isso que assim, por exemplo, o Filipão foi um ponto fora da curva no Palmeiras. Ele tava muito na cara lá no Grêmio. Aquele estilo que ele tá. Mas ele trouxe o estilo dele pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Não foi que ele mudou o estilo dele. É isso. Dois homens na frente, Oséias e Paulo Nunes, o Arce cruzando a bola e metendo a bola lá pro Oséias fazer gol de cabeça. Mas ele foi um ponto fora da curva. Ele você pode falar. Característica, sim, mas assim, o Filipão trouxe resultado. É isso. E aí mudou e tá trazendo resultado, pra nós tá bom. Exato. E o Palmeiras precisava ganhar uma Libertadores. Pô, o Filipão levou o Palmeiras para o título da Libertadores. Mas você pergunta para qualquer torcedor do Palmeiras, quem era mais? Você prefere o time da Parmalat ou você prefere o time do Filipão? Do campeão da Libertadores? Todo mundo vai falar assim, cara, eu acho que eu não conheço um que fala da Libertadores. Entendeu? O time do Paulo, olha, o Vanderlei, aquele time de 96, que ficou muito pouco, se consegue performar mais tempo. Ia ganhar tudo. Porra, ia ser um absurdo, ia ficar na história do Palmeiras como já está, mas ainda ia ser um dos times mais favorito por parte do torcedor. Ia comparar lá com a academia. Mas com certeza. O Palmeiras era um absurdo. Só que assim, o Filipão trouxe o estilo dele pro Palmeiras, a torcida, né, ali respeitou, a torcida, né, gosta do jeito do Filipão, porque quando eu saí do Palmeiras quando o Filipão chegou. E o Filipão sempre foi um treinador, né, disciplinador. E era o que o Palmeiras, de repente, precisava para aquela mudança de 97 ali, que precisava. E aí o Filipão foi campeão da Copa do Brasil, em 98, né, no gol do Morumbi, no finalzinho lá, o Oséias fez o gol, que deu vaga pro Palmeiras na Libertadores, e o Palmeiras jogando daquele jeito, do estilo Filipão. E o torcedor
rateava um pouquinho, mas pô, tá dando resultado, vamos embora. E o Filipão levou o Palmeiras com o estilo dele para títulos. E isso foi importantíssimo, diferente, por exemplo, que a gente está vendo né, o Tite no Flamengo. O Tite ganhou o estadual, mas sempre contestado, porque dentro do seu entendimento daquilo que ele gosta do estilo de jogo, o Flamengo é um time que tinha peças, de repente, para jogar de uma outra maneira. Porém, o Tite preserva aquilo que ele acredita de futebol. É sim, ele vai jogar para ele. Então, assim, ele tem o jeito que ele. A concepção dele de jogador é aquela, de futebol é aquela. Então, cabe ao dirigente fazer a escolha do Exato, treinador exato. conforme. Você quer ver quando. Uma coisa que me incomoda muito, sério. Vamos usar o exemplo da seleção brasileira agora. Uhum. Você pega um treinador que dá um tipo, que tem um tipo de jogo. Que era o Tite. Aí você pega o Fernando Diniz. Mudou por completo. Né? Mudou completamente, cara. É. Então, pro Fernando Diniz ter sucesso, ele ia precisar de muito tempo ali. Sim, sim. E aí, eu nem contesto aqui, assim, eu nem amo o Diniz, nem odeio. Eu não sou daquele entusiasta que acha o Diniz o Guardiola brasileiro, não sou, sinceramente, vejo alguns defeitos nele, mas eu também não sou aquele que critica ele só por causa disso. Eu acho que ele tem o estilo dele, como o Tite tem o outro, e eu acho que, assim, tá entre os bons. Eu não acho ele extraordinário, mas tá entre os bons, né? Porque tem ali a autenticidade do jogo dele. Mas para ele dar certo na seleção, ele precisava de muito mais tempo, muito mais. Com certeza. E se a ideia era dar uma sequência para o Tite, o Fernando Diniz não poderia ser a sequência do trabalho do Tite. Sim, O Fernando Diniz não poderia ter sido a porque escolha. é completamente diferente, né? Aí o Dorival também é completamente diferente do Diniz. Na verdade, o Dorival é mais um estilo normal, assim, né? O Fernando tem um claro. jogo autoral, né? O estilo do jogo do Fernando é Isso. dele, né? E para um período de seleção brasileira que treina-se pouco, e eu acredito até que a Copa América seria esse período para o Fernando ter ali 20 dias para ele, dentro das ideias deles de jogo, ele poder aplicar, que ele ia ficar mais tempo que os caras, eu acho que talvez ali nesse período teria um entendimento maior. Agora, se você tira o Tite e bota o Fernando, muda por completo. Agora, você tira o Fernando e bota o Dorival, só que assim, os atletas podem se adaptar mais rapidamente ao Sim. estilo do Dorival do que do próprio Fernando Sim, Diniz. claro. Né? Porque o Dorival tem um estilo de jogo meio que padrão. É isso. Né? E o que vai precisar, que eu acho assim, com o Dorival, é que algumas tomadas de decisões ali do meio para frente, que eu acho que a seleção tem bons jogadores, que a gente precisa voltar a sorrir. Sorrir de que forma que eu digo? De ser leve, né? Eu acho que a seleção brasileira joga muito pesada, tem um peso. Aí não dá para você falar porque a gente não tá lá dentro. E essa nunca foi a característica do Dorival também, né, Não, o Sérgio? Dorival sempre foi um treinador de gostar de jogar. Aham. Na final de 2010 que nós fizemos contra Santos e Santo André, foi ali trocação, né? Não foi ninguém se fechando, é todo mundo querendo buscar o resultado, né? Então é o estilo do Dorival. Ele fez isso no São Paulo. Ele trouxe o Alisson para ser um segundo volante, criou uma função para o Alisson que ninguém imaginava. E isso deu muito certo no São Paulo, né? Então o jeito do Dorival, ele vai ter aí agora mais 2 jogos. A seleção brasileira vai ter que estar mais leve. Não tem tempo. Não tem tempo para treinar. A gente sabe, isso daí não é de hoje. Isso aí, desde que eu entendo de futebol, a seleção brasileira um pouquinho vai para frente. Porque antes os caras ficavam 2 meses Sim. treinando e tal. Mas depois foi mudando o futebol e as coisas realmente diminuíram e os caras não conseguem treinar. Agora, você vai ter que achar alternativas, cara. Né? Você vai ter que achar alternativas. Eu não sei, a gente está falando aqui, a convocação já deve ter saído. Né? O Paquetá, Mas por não, se você exemplo. conseguir achar a convocação da seleção, por gentileza, coloca aí na tela. Por favor, completa aí, Sérgio. Por exemplo, o Paquetá não dá para ser o meia da seleção. Não dá. O Paquetá não entra na área. Mas o Paquetá pode ser um segundo volante. banco. Tem a mesma Entendeu? leitura. Então, eu acho que você Se tiver Bruno e Paquetá, pô, você tem uma dupla você de tem volantes boa muito boa. saída, Claro. o Paquetá marca, Concordo. então você precisa ir ajustando as peças. E o Dorival vai ter que buscar isso o quanto antes, porque
a gente começa a ver gente da imprensa falando, precisava trocar o treinador. Pô, o Dorival tá 2 meses, é início de trabalho, gente. Pelo amor de Deus, né? Isso é outra coisa Pô, inaceitável. Marcelo, eu vou falar uma coisa pra você aqui que eu vi, mas não vou dar o nome do jornalista. Eu vi num post o cara falando do Tite, né? Falando, o problema do Flamengo é o Tite, como é o problema do futebol brasileiro, a maioria não, os treinadores brasileiros. O problema do Flamengo é o Tite, ponto. Não são os problemas do treinador. Claro, Porra, claro. sabe, o cara vai proliferando toda essa questão, os treinadores brasileiros são ruins. Não, não é isso, cara. O Tite tá tendo uma dificuldade no Flamengo, é o Tite que tá tendo lá. Como foi o Filipão que teve em 14. Para de querer generalizar a questão dos treinadores brasileiros. E é um jornalista que tem aí uma certa influência dentro do meio, cara. Meu, Isso é você isso. precisa parar com esse negócio de, porra, o Marcelo, não, o Sérgio tá aqui, não, mas é o Marcelo, não é o Marcelo, é o Sérgio. Claro, Acabou, é né? claro. E cada um tem o seu estilo, pô. Exatamente, É, porque exatamente. fica generalizando, aí vem um monte de treinador estrangeiro pro Brasil, e aí tem gente que, meu, que não tem a menor condição de Vou estar falar uma no. coisa. Quantos treinadores estrangeiros, quantos treinadores vieram para o Brasil nos últimos 3 anos? Eu não faço ideia. Mas eu vou te fazer uma coisa. Quantos deram certo? Dois, três. Ó, o Jorge Jesus, o Abel e agora o menino do Botafogo. O menino do Não, Botafogo, tem o Vojvoda também, né? Que tá o lá no. Vojvoda. Eu acho que esses quatro, sim, eu acho que Sim, estão bem. E o do São Paulo, mais ou menos. Né? eu acho que é cedo ainda. Mais ou menos. Né? Até aqui, mais ou menos. É, Né? Não, deu uma corrigida no que não foi o trabalho lá do menino do que Carpini. está no Vitória, mas do Carpini, mas mais ou menos. Né? A gente já viu vários defeitos aí. Vamos falar de Libertadores, a gente vai falar sobre isso. Cara, só que vieram no mínimo 10 vezes o número de. Assim, acho que a gente teve 10% de acerto. Sim, Deve ter vindo uns 40 sim, nesse último tempo sim. aqui trabalhar. E você deu 4 que deu certo. O Exato. Voivoda um grande trabalho. Esse cara realmente parece ser um Sim, grande sim, treinador. Isso aí eu acho que é inquestionável. Assim, sim, trabalho muito sim, bom. O sim. Abel, inquestionável. Aham. Né? O Jorge Jesus, período rápido, inquestionável. Uhum. Né? E o menino do Botafogo ainda é cedo, porque tá há pouco tempo, mas está fazendo um trabalho excelente. Parece que vai ser um desses grandes diferenciais. Quem mais chegou aqui? Tá lá com o Milito no Atlético, mas eu acho que é muito cedo ainda para Pra poder avaliar, né? poder avaliar. E o Zubeldia no São Paulo. Eu acho que esses dois vão colocar. Mas, cara, na média, e vieram, sei lá, eu não tenho esse número agora, mas deve ter vindo uns 40, 50 Veio treinadores. muita Sei lá, gente. teve 10%. Eu tô falando entre Série A, Série B, todo Sim, geral, sim, né? sim, sim. Cara, você teve 10% de acerto É. ou 15% no máximo de acerto. Então, assim, será que. E qual que é a média do treinador brasileiro de dar certo? O problema é que aqui no Brasil é o seguinte: se você não é o campeão, ferrou. E só um vai ser campeão, E né? só um vai ser campeão. Então, assim, os outros 19 não prestam. Né? É, Então, isso é a complexo. gente pode levar isso pro estrangeiro agora, né? Só um estrangeiro vai ser campeão, os outros não É, são ruins, é isso. né? Então você não pode avaliar. Marcelo, isso é uma questão que pega demais assim para mim, cara, porque o treinador brasileiro ele perdeu espaço dentro do seu mercado, cara. Mas ele perdeu espaço dentro do seu mercado porque quem tá na camada de cima tá avaliando errado. Essa é a minha opinião. Claro. Né? Concordo. O diretor de futebol, Concordo. fala assim, não, traz aí porque é estrangeiro. Cara, não pode ser assim, né? Não, vamos avaliar aqui, ó, pô, tem um estrangeiro aqui, vamos avaliar aqui, ó, tem 10, tem o Sérgio Soares, tem o Eduardo Batista, tem o Sérgio Guedes, tem não sei o quê, os caras fizeram um bom trabalho, os caras não sei o quê. Meu, mas por que não trazer os caras? Pô, vamos dar chance pros Ah, caras vamos ser aqui, ó. moderninho, pô. Não, não, vamos Vamos- calar a boca do torcedor. É, Essa é a verdade, né? Não, trouxe o estrangeiro aqui e nós estamos apostando no a estrangeiro. gente tá na Né? tendência, a gente tá não é É, assim, cara. você vê lá no Cuiabá, quantos senadores estrangeiros lá? E Exato. aí o presidente lá, que me esqueci, fugiu o nome Dresch, dele, Cristiano Dresch. não tem treinador brasileiro no Brasil. Nós vamos buscar um estrangeiro. Aí foi para Portugal para levar o Marcelo. Aí chegou o Marcelo, deu uma negativa lá mesmo. Você vai ver esse aqui. Pegou, trouxe outro, que foi o Petit, que foi jogador. Porra, não dá para contratar. Marcelo, cada um contrata quem quiser. Eu só não acho legal você contratar dizendo que não tem no Claro. país. Né, você tem direito de contratar o profissional que você quer. Né, agora você fala assim, não, estou contratando porque no país não tem, aí, cara, aí tá errado. E mais uma, você traz o treinador de fora, você traz toda a comissão,
Até o cozinheiro. Não, você vacilar no onera cara. tudo, né? Aí Onera você tudo. traz o treinador brasileiro, você não quer nem. O máximo que você deixa o cara trazer Do auxiliar. é o auxiliar. É, Aí, e pô, isso é complicado, né? Você dá o respaldo pro treinador estrangeiro, ele é um, e pro treinador brasileiro é outro. Essa é a realidade. claro. Vamos igualar as condições de trabalho. Tá, tem isso, né? Todo mundo vamos tá aqui, ó. É isso aqui. E dentro do que a gente falou também, né? Porque vai falar assim, porra, mas botou o Tite no Flamengo, o Tite com todas as condições, o Flamengo não conseguiu entregar. Característica. Mas é característica, entendeu? Claro. Aí é Por outra isso que a coisa. avaliação é importante. O problema é quem manda, cara. Sem dúvida. Esse é o problema. Qual que é a posição? Eu tenho algumas discussões sobre o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem arrecadado muito, indiscutível. Para mim, Uhum. o trabalho do Bandeira de Melo lá atrás é o que mudou a Sim, história do sim, Flamengo. quando mudou Esse tudo. sim mudou a história do Flamengo. Eu contesto que eu acho que as contratações do Flamengo têm sido muito caras, extremamente caras. Muitos desses caras, muito caras, não estão jogando. E às vezes, eu fico pensando se realmente essas contratações estão passando pelo crivo de um treinador. Porque eu acho que às vezes você contrata nome, é o Rames no São Paulo. Uhum, Você uhum. contrata o nome e coloca lá e manda o cara usar. Aí às vezes o cara não usa, porque a gente também tem aí essa outra parte do treinador também, que às vezes o cara se fica milindrado porque a diretoria contratou, Sim. que na verdade ele tá certo no sentido de Uhum. que ele tinha que ser consultado, a partir que ele tá lá, mas tem muito clube hoje que fala assim, ó, a gente tem monitoramento de mercado, a gente tem Sim, o supervisor de futebol, departamento de diretor de análise, né? futebol, então o treinador não palpita, que eu acho uma grande bobagem, porque aí você contrata um treinador e contrata jogadores que não fazem exatamente o que ele quer. Então, ou você dá o treinador participa efetivamente do processo, ou realmente sempre, ou você vai ter que contratar um treinador com aquela característica. Aí você quer contratar um treinador que você acha com muito nome e vários Sim. jogadores de nome, só que aquilo não orna. E aí? É. Eu acho assim, ó, que tá faltando ex-atleta nesse segmento aqui, ó, coordenação. Concordo. Né? Eu acho, o Concordo ex-atleta, plenamente, cara. eu te digo hoje, se eu parasse de jogar futebol hoje, eu não ia pra beira do campo. Eu ia trabalhar aqui, né? Eu ia me preparar para ser um coordenador, para estar entre o presidente e o campo, né? Porque para tomar das decisões, Concordo você tem um plenamente. cara que tem um entendimento do jogo. Evidente que hoje eu estou muito mais preparado, porque eu fui jogador, fui treinador, né? Se amanhã ou depois eu quiser parar para ficar aqui nessa função, eu vou ter um olhar completamente No diferente. caso do Muricy no São Paulo, por Exatamente. exemplo. Eu ia tocar nesse ponto, né? Hoje, o Muricy não quer ser treinador. Ótimo. O Muricy, eu falei isso para ele. Eu tive no São Paulo um período aí. Eu falei isso pro Muricy. Eu falei, Muricy, todo treinador precisava de um Muricy. Todo clube precisava de um Muricy. Mas que não queira mais ser treinador. Ele falou, Sérgio, eu não quero ser treinador. Saiu o treinador aqui, o Carpini saiu, os caras aqui. Eu falei, não quero, vamos buscar outro. E precisa disso, porque você tem outro olhar. Você vai ajudar o cara a trabalhar no dia a dia, você vai ajudar o cara e a parte de cima, ó, vamos contratar o departamento de inteligência filtrou, tem fulano, tem isso aqui que nós estamos precisando, vai de um atacante de velocidade porque o Ferreirinha machucou e isso faz uma falta danada para nós. Os caras frios, pá, vai lá o Muricy, olha lá, porra, característica, pô, isso aqui eu acho que cabe para nós. Zubeldia, tem esses nomes aqui que cabem para nós. O que você acha? E aí você vai melhorando, vai diminuindo a margem de erro e vai melhorando o que? Você tira uma pressão do treinador, o treinador fica focado para dentro do campo de jogo, pensando só no que formar, na estratégia, estudar adversário, porque você tem uma figura que tem um entendimento Porra, do jogo e sabe o que você precisa, né? E você vai, exatamente, é entendeu? isso. Então por isso que eu acho que nós estamos precisando dos ex-atletas, né? Até falo para os caras hoje que vou parar de jogar futebol, né? Se preparar para ser coordenador, porque ali tá faltando essa galera que entende o Cara, jogo. eu concordo plenamente. Primeiro você falou de um cara que eu adoro, que é o Mujica. O Muricy, puta, o Muricy, o bem que ele fez quando ele voltou pro São Paulo tava perdido, Sim, barco sim. desgovernado. São Paulo, quando foi campeão da Libertadores, teve muito do trabalho do Júlio e muito mérito pelo Júlio ter trazido um cara que não o Muricy pro lado, Uhum, mas ele é fundamental no São Paulo. sim, O São Paulo concordo. estava perdido quando o Muricy vem. E eu concordo plenamente e digo, por exemplo, você tem um Luxemburgo hoje. Cara, eu não tô acabando com a carreira do Luxemburgo, mas eu acho que realmente o Luxemburgo dentro do campo
Cara, sou fãzaço dele. Segundo maior brasileiro que eu vi treinar foi o Luxemburgo. Sim, Eu falo isso. sim, Mas eu acho que talvez hoje ele poderia contribuir mais sendo um Muricy em algum outro sem clube. dúvida, sem Por quê? dúvida. Conhece muito de jogador. Uhum. Pode avaliar essa contratação. Se ele. Não estou dizendo que precisa passar pelo ele querer, mas eu acho que ele faria isso e faria isso muito bem. Porque conhece de jogador, Verdade. conhece de vestiário, Uhum. ia falar com a diretoria, porque assim, tem muito diretor, cara, contrata ou porque alguém indicou, contrata porque é amigo do empresário, contrata porque sofre algum tipo de pressão do torcedor, que acontece muito hoje com o Instagram. A torcida quer, desculpa, cara, eu adoro, vou usar um caso aqui, tá? A torcida adora o Hernandes. Cara, a última passagem do Hernandes em São Paulo não tinha condição de voltar mais. Sim, Ele foi excelente, grande, mas a última sim, passagem já não dava mais. sim. E aí a torcida sempre quer, porque lembra É daquele... história, né? Aconteceu com o Corinthians isso, contratou 50 ex-ídolos que, modo de falar 50, óbvio, né? Aqui não dava mais, já tinha Sim. passado aquele momento do cara Verdade. tá ali, né? Então assim, aí tem que ter o filtro do Muricy da vida, do Luxemburgo. Essa figura, ela é Pô, importante, lógico. pô. Sabe quem faz isso também bem? Poxa, foi treinador de São Paulo, campeão da Libertadores em 2005, o Paulo Tuori, Tá no Atlético Paranaense né? agora. Esses caras, poxa, Sim. se talvez hoje a beira do campo já seja desgastante demais, Uhum. mas ele tem total condição, De estar dentro do tá processo numa maluco, outra função. Eu também entendeu? Tá concordo. maluco. Conhece Eu futebol, também concordo. conhece vestiário, conhece jogador, não vai pegar com essas, não vai cair em historinha de... porque eu acho que o cara mais rodar de bola, vou falar assim, o cara mais um pouco mais antigo, uma coisa você tem esses caras conhecem mais de jogador bom, Sim. ele sim. tem um olho muito apurado para de jogador bom, Eu né? concordo com você. E dentro do que a gente está falando, né, você ter essa figura, você ter essa figura para, de repente, precisa chamar atenção no jogador. O cara vai lá e tira um pouco da pressão do treinador. O cara vai lá, ele mesmo vai lá e cobra o atleta, entendeu? Ele tomar frente de algumas coisas, porque o treinador, ele é pressão o tempo inteiro. Todo tempo, É tomando Sérgio. decisão o tempo inteiro, é confrontando o tempo inteiro. E isso acaba gerando um desgaste. Quando a coisa caminha, beleza. Quando a gente está numa situação que os resultados não aparecem, essas situações, ela vai gerar um desgaste. Sem dúvida. Né? Então o que acontece? Você sendo essa figura, o treinador não vai ter esse desgaste. Não que o treinador não vai ter confronto com o jogador, não que o treinador não vai cobrar do jogador. Não, nada disso. Mas assim, o cara tá lá, o cara tá atento a tudo. O cara olha, o cara sabe como que o cara tá, como o cara chega no CT, né? O cara saiu do campo, uma alteração, Isso aí. o cara tá lá, tá observando, vê como que o cara saiu, se o cara saiu pé da vida, e o cara já vai no vestiário, vem cá, pô, não pode se comportar desse jeito, eu entendo que você não gosta de sair. Isso tira tudo um pouco da pressão do desgaste do treinador para com o atleta. E essa figura, hoje ela é importantíssima dentro do futebol. Por que é importante? Porque hoje a gente se fala muito da questão mental, que há um desgaste mental forte por parte dos atletas, por parte do treinador. A gente só fala dos atletas, mas o treinador também tem um desgaste mental. Aliás, muito maior. Pô, absurdo, porque Muito maior. hoje a bazuca tá virada para Hoje já ele. faz alguns anos, né? Né? O Porque treinador é sempre a tá sempre ponta na do mira. iceberg, é o que você está sempre vendo ali e tomando porrada. Sem É o primeiro dúvida, que tá sem tomando dúvida. porrada o tempo todo. E- Óbvio que não tô tirando assim. Tem um treinador que erra, comete erros, que Faz parte, ser humano, indiscutível, Marcelo. mas Todo mundo erra e no Brasil a acerta. cultura do treinador tá sempre se a única, depois dos atletas, mas em geral, o treinador tem ali um X nas costas dele o tempo Não todo. entendo. Uma pressão desgraçada. Eu penso assim, ó, a gente estava falando em off aqui da questão da qualidade do jogo, né? Hoje, a importância do treinador ela aumentou. Por quê? Claro. Porque a questão tática do jogo, hoje está tudo em cima do treinador. Né? Porque antes você tinha peças individuais que resolviam o jogo. Exato. Hoje você precisa criar É isso aí. mecanismo. É isso aí. Você precisa É isso aí. criar mecanismo para que o jogo seja resolvido. E quem que Perfeita vai leitura, criar os Sérgio. mecanismos? São os treinadores. Então fala assim: treinador não é importante. O treinador é importante sim. O treinador ganha jogo, o treinador pode perder jogo. Né? Mas você tem que. O treinador ele vai criar estratégia. E dentro da estratégia, hoje, nenhum jogador. Aí eu vou falar. Você pega, nós vamos aqui pro vídeo. Pô, você fala assim, meu filho, ó, você precisava entrar pela esquerda, a bola entrou lá pela esquerda, você precisava entrar fazer uma diagonal. Você tá vendo aqui? Você tem que fazer. Aí no jogo,
Você pega, o cara vai e entra na diagonal. Mas por que que ele não fazia antes? Entendeu? Então a importância do treinador hoje, ela aumentou Sem a dúvida. responsabilidade de quem fica na beira do campo. Então precisa, né, que o treinador, ele precisa ser tratado também nessa questão mental para tirar um pouquinho da Ô, pressão. Sérgio, vamos falar agora de seleção brasileira. Eu só vou fazer uma colocação que eu acho que é muito pertinente. Há alguns anos, a gente respeitava como sociedade mais a hierarquia. Então, o seu chefe falava, cara, eu quero que você faça isso. Você ia, executava, porque você sabia Sim, que existia uma hierarquia. sim, O que acontece com as últimas gerações, eu acho que o futebol não escapou disso. Não adianta só o treinador ter um desenho tático hoje e falar assim, cara, eu quero que você cumpra essa missão. Hoje, ele tem que deixar claro para o jogador por que ele vai fazer e sim. entrar na mente do jogador e convencê-lo. Não adianta só ele falar, faça, Uhum, explicar uhum. o porquê, como o cara tem que comprar o porquê do treinador. Eu vejo mais ampla essa questão, né? Nós mudamos, a geração mudou. E eu falo para todo mundo, futebol faz parte da sociedade. Lógico. Futebol não está fora da sociedade. Futebol e a sociedade mudou. Hoje nós temos uma geração questionadora, né? Tu fala assim, ó, vamos jogar no 4-2-3-1 e começa a funcionar. O cara pega o celular, vai lá, dá uma olhada, e fala, o homem olhou aqui, ó, o movimento não é esse, não. E o cara vai perguntar exatamente o que você falou. O cara vai pegar, Isso aí. o cara vai pegar, vai falar assim, ó, ô Marcelo, vem cá, você é meu jogador. Nós vamos trabalhar assim, nós vamos treinar assim, porque você vai movimentar aqui, quando a bola estiver entrando, você faz esse movimento, pode fazer o movimento, que é isso que precisa para fazer pro jogo. Beleza? Daí vai falar assim, mas por que que eu tenho que fazer isso? Foi por causa disso, 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 disso. Quando nós jogávamos, era o que o treinador falava assim, ó, Serjão, marca fulano. Serjão marca fulano, acabou. Acabou. É isso. Né? E não vou perguntar pô, por que que eu tenho que Exato. marcar o fulano. Eu vou cumprir a minha função. Exatamente. Hoje não. Hoje os caras questionam. No meu trabalho, antes de questionar, eu já coloco o porquê. Né? Coloco o porquê, boto o vídeo, vamos para dentro do campo treinar, os movimentos são sincronizados por causa disso, por causa disso. Ah, nós vamos jogar com o fulano. Vamos jogar assim, ó, nós vamos marcar baixo ou nós vamos marcar alto porque nós vamos deixar espaço para a gente poder ter espaço para atacar, que os caras não saem lá de trás. Você precisa explicar o porquê, Sem dúvida, porque nós Sérgio. estamos vivendo com uma geração que para mim é ótimo, que não aceita, a gente aceitava tudo, Marcelo. Né? Tudo que os caras falavam, eu acho que ele respeita, isso faz parte. Tudo que é conversado com educação faz parte do Claro. contexto atual. Claro, hoje em dia você tem que se explicar muito mais. Muito Cara, mais. se você quiser ter o cara interagindo, jogando pelo teu time de Muito verdade, mais. ele tem que entender os porquês. É. Você vai tirar um cara do time, ele tem que entender o porquê que ele tá saindo e o cara que tá entrando, por que que ele tá entrando. Antigamente a gente simplesmente tirava, né? Acabou. Hoje em dia você tem que tirar e explicar pro E cara. explicar. E se não for convincente, você tá ferrado. Eu falo para você ó, que nesse processo de 20 anos como treinador, né, o futebol ele teve uma mudança. E o meu comportamento também teve uma mudança. Quando eu comecei como treinador, eu tirava e acabou. E aí foi passando. E aí você vai entendendo. Aí eu trouxe para trabalhar comigo um cara que é de 37 anos hoje, que é meu filho, que é dentro dessa geração. É, claro. Né? Aí ele chega assim, pai, pô, você vai tirar o cara, tem que falar pro cara por que que você vai que tirar, vou falar nada, meu. Pai, tu vai entendendo. Falei, meu, o Caio tem razão. Né? Aí tirava o cara do time, chama ele na minha sala, fala, ó, você tá saindo por causa disso, 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 e vou botar o outro, porque eu acho que o outro, neste momento, vai me entregar o que eu quero, né? E vamos trabalhar para que você melhore. É isso. Né? Aí o outro vai entrar. Ó, tu tá entrando porque você tá fazendo isso, 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 isso. Se deixar de fazer, eu vou ter que tirar. Né? Assim, a grosso modo. Mas você tem que explicar realmente pros caras. Eu lembro uma vez, o Ronan tava no Santo Sim, André. sim, Tinha o Ricardinho. sim. Nós fomos jogar contra o América de Natal lá em Natal. O jogo tava 1-1. Ricardinho atacante? Que agora tá fora. O jogo tava 1-1. Porra, 1-1, nós vamos empatar isso aqui. Porra, tomamos um gol aos 42. Pô, chamei o Ricardinho. Falei, Ricardinho, vem cá, vamos lá, vamos tentar empatar. Pô, e o Ronan ficou chateado comigo. Falou, pô, o Sérgio botou o Ricardinho com 42. Pô, o moleque vai fazer o quê? Chamei o Ricardo, já tinha falado pra ele. Chamei o Ricardo na minha sala.
Falei, Ricardinho, ó, você entrou com 42 porque o jogo tava 1-1, um ponto pra gente, tava ótimo lá em Natal. Então, por isso que nós tomamos o gol e eu tinha que tentar empatar. Claro. Por isso que você entrou só aos 42, né? Não botei você para resolver o nosso problema. Não, botei você porque nós tomamos um gol, de repente, É que o problema foi naquele naquele imediato momento, né? Porque o empate cabia para nós, Claro. né? Aí eu chamei o Ricardo menino tinha 19 anos. Falei, entendeu, Ricardo? Não, professor, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Aí o Ronan foi questionar, falou, pô, mas por que você botou? Daí eu expliquei pra ele, foi por causa disso, disso, disso. Né? Pode deixar. E já me antecipei. Falei, não, pode ficar tranquilo que eu já conversei com o Ricardo. Tá tudo certo. Então a gente tem que ter uma explicação. Você precisa colocar pro atleta o porquê de algumas situações. Você sempre foi muito transparente, né, cara? A gente trabalhou junto na Ferroviária, cara. A gente se conhece há muito tempo, né? Eu te conheci em 2010, quando eu tava na TV Mais lá, né? E aí eu acompanhava muito Santo André e a gente ali ficou amigo, né, Sérgio? Mas a gente trabalhou junto, efetivamente, na Ferroviária. Eu lembro que eu assistia suas preleções, né? Eu gostava de assistir suas preleções, porque você era muito didático e você sempre teve uma forma muito autêntica de Sim, lidar com o jogador, sim, né? Você sempre se falou, cara, a hierarquia aqui sou eu que mando, e tá sim. certo, porque Uhum, quem é cobrado é você, mas você sempre foi um cara de muito didático com o atleta, tanto do que ele ia fazer, qual a posição, como é que ele ia ter que se sim. comprometer dentro de campo. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar em particular comigo? Eu lembro de, quer dizer, você abrir a possibilidade se o cara não tivesse entendido melhor. E aí eu Sim, vou entrar no que você disse. Além da autenticidade, tem cada dia mais o treinador tá ganhando mais importância, se não o contrário. é verdade, é verdade. Tá, e a responsabilidade é grande, né? Porque você comandar um grupo de 30 pessoas que você tem que explicar para cada um deles, né, aquilo que você quer e mostrar para o cara que está no banco que ele é importante, que ele pode entrar no Claro. jogo para ter e ele pode ser a solução, ele pode resolver nosso problema. Isso não é fácil. Eu digo sempre o seguinte, Marcelo, você viu eu trabalhando, todo mundo é importante. Só que para o cara entender, o cara que tá fora, para ele se sentir importante, não é fácil, cara. Porque o cara fala, o homem fala que eu sou importante, porra, mas nem me bota. Não, vem cá, você é importante, porque no treino, se você treinar bem, você vai aumentar a competitividade. Nós vamos entrar mais forte no jogo. E o cara não consegue entender isso, e você tem que ir mostrando. E você tá treinando bem e você tá se preparando, porque esse lado é mole, você vai entrar. Aí o cara deu mole, o que você tem que fazer? Você tem que botar. Porque o seu discurso tem que ser compatível com a sua atitude. Claro. Se não for, você acaba falando, o cara fala uma coisa, mas na prática ele faz outra. E comigo não tem meia palavra, velho. Se eu falar, é isso aqui, ó. Ó, você vai, trabalhou bem, você vai entrar. O cara trabalhou bem, aí, meu filho, se vira, você é treinador, você tem que achar um lugar pro cara. Ô, Sérgio, eu vou te fazer um questionamento. Deixa uma dúvida que eu tenho há muito tempo, que é uma coisa que me irrita como torcedor, porque eu me coloco na posição do jogador. Cara, você tem lá 22 atletas. Uhum. Então, em tese, de uma forma simbólica, você tem mais, Sim, vamos colocar. sim, Então, você tem o goleiro, o titular, o goleiro reserva, lateral direito, titular, lateral direito, reserva. Evidente, e assim até o sim. atacante. O que me incomoda, quando você tem uma mudança tática, tudo bem. Você tá jogando no 4-3-3, você tem três Uhum, atacantes, de repente você resolveu jogar com dois meias, uhum, faz sentido quando você trocar um atacante por um meia, tudo bem, sim, faz sentido. O que me incomoda, às vezes, com os treinadores, o cara ele vai mudar ele não vai mudar o sistema de jogo, ele vai manter o mesmo sistema, só que em vez de ele colocar o reserva imediato da posição, ele improvisa por exemplo, um um meia meia no de lugar do beirada. atacante. É. Pô, cara, eu vou falar assim, como eu me sinto. Eu joguei pouco, joguei até 14 anos de idade. Sim, Mas, cara, eu ficaria revoltado se fosse comigo. Eu sim. queria que você explicasse, e você foi jogador também, né? Uhum, E uhum. às vezes eu vejo isso muito acontecer. O cara machucou o lateral direito, pô, já vi acontecer isso em seleção brasileira, então não vamos Sim, longe. sim. Então machucou o lateral direito, em vez de você colocar o lateral direito reserva, você bota o lateral esquerdo improvisado na direita. Aham. Então, cara, como é que você controla um elenco? O que você acha desse tipo de postura? Essa é uma das características que eu gosto do Dorival nos times, né? Que ele mantinha essa. Pô, quando ele estava no São O Paulo era muito reserva assim no imediato Flamengo. É entrava. o reserva imediato. Então, assim, ou Uhum. você confia no cara, ou você não confia. Sim, sim, Né? sim. O que você Eu, pensa disso, eu, Sérgio? eu, eu acho assim que, é claro, você falando desse jeito a seco assim, tem que ser o natural.
Saiu um meia, você bota outro meia, né? Mas tem muita coisa dentro do contexto, porque de repente o outro meia não está treinando bem o suficiente para você, né, mantê-lo, ele ser a primeira opção. Eu vou usar um exemplo aqui. Quando eu estava no Santo André, a gente naquele time de 2010, eu tinha o Carlinhos, lateral esquerdo, e tinha o Arthur, que era o outro lateral esquerdo. Né? E o Carlinhos voava, né? E o Arthur era um menino. E eu lembro do jogo que nós perdemos para o Corinthians na Arena, lá em Barueri. O Arthur teve muita dificuldade dentro do jogo, né? E aí o que eu fiz? Eu tirei o Arthur. E cheguei para ele e falei, Arthur, você precisa mais, cara. Se não for mais, é difícil para botar você. E o Arthur foi, nós fomos para a final. O Carlinhos está suspenso. Bom, não botei o Arthur. Botei o Rômulo do lado esquerdo, Eu lembro disso. né? Mas aí vai dentro do que você está falando. Qual era o normal? Botar o Arthur. Mas lá no jogo do Corinthians, para frente, que eu botei o Arthur e o Ele não Arthur não segurou o rendeu, pô, não tinha como botar. Entendeu? Sentiu. Agora, numa situação normal, quem que vai? Vai o Arthur. Vai, o Arthur. Então você precisa também sentir como é que tá as coisas andando, né? E aí é o filho do treinador, do dia a dia e tal. Mas numa situação normal, eu concordo com você. Quem saiu meia tem que botar outro meia. Agora, você quer mudar, por exemplo, Aí você tudo quer bem. mudar o comportamento do time, da Aí tudo equipe. bem. Aí você quer mudar o comportamento. Pô, eu tirei um atacante, eu quero botar um meia, por quê? Eu acho que nesse jogo eu preciso de um meia para fazer uma construção pelo lado. Aí vai dentro do que a gente acabou de falar. Chama o atacante do time de baixo, fala assim, ó, eu poderia botar você, só que aqui eu quero fazer uma outra situação. Eu quero botar um meia para fazer construção pelo corredor, esse meia saindo de fora para dentro e as suas características você não vai conseguir fazer. Aí você tem que dar uma explicação pro cara que não vai entrar, porque do jogo você pode botar ele também. Claro. E se ele não tiver entendido por que ele não foi a primeira opção, ele pode entrar no jogo e nem entregar aquilo que você vai querer. Então, assim, é um pouco complexo, né, Marcelo? Hoje, Sem não, dúvida. se você não tá atento e não conversar o tempo inteiro, eu acho assim, a conversa, ela hoje é fundamental. Porque a gente fala que a conversa é o quê? Gestão de pessoas. Sim, sem dúvida, que é importante em qualquer É, profissão. Sérgio, eu vi o São Paulo foi eliminado essa semana. A gente já vai falar de seleção brasileira, eu tô segurando essa informação, mas é que esse papo tá tão bacana, Sérgio. São Paulo foi eliminado da Libertadores e foi eliminado primeiro da Copa do Brasil, depois da Libertadores. uhum, E um fato se repetiu duas vezes, e eu acho que o São Paulo. Isso me incomodou muito na postura do treinador. O São Paulo, nesses 4 jogos, não mudou o time, exceto uma substituição que ele fez no primeiro tempo, quando ele tira o menino William Gomes aqui e coloca o sim. Luciano, que é também. Bom, enfim, não vou nem questionar isso, achei péssimo isso da parte dele. Então, Uhum. matou o menino com 20 minutos de jogo, 25 minutos de jogo, sei lá. Enfim, tudo bem. Mas, cara, você tem 5 substituições, você tem um elenco repleto de bons jogadores no banco, e você leva, antes dos 80, eu não vou te fazer exceção a essa treinador, contra o Atlético, acho que o jogo no Morumbi, ele não fez uma substituição antes dos 90 minutos. Tanto que o Luciano estava muito mal no jogo, perde uma bola no meio campo, quando sai o gol do São Paulo. O São Paulo fez um melhor jogo que o Atlético, ali foi um azar ali que ele perdeu. Lá não. E aí, ele não faz uma alteração antes dos 85, 86 minutos. Isso se repete no Mineirão, isso se repete lá contra o Botafogo, e se repete aqui, exceção ao menino, que eu achei que ele rifou, foi mal ali, na minha ótica. E aí, você tem o estilo de jogo do Botafogo, vou me focar mais no Botafogo, que é, o Botafogo pressiona muito. Sim, Quando dá 15, 20 minutos, o Botafogo começa a trocar, só que o Botafogo cai fisicamente. sim. E a estratégia do São Paulo, nos 2 jogos, era esperar o Botafogo cansar pra atacar. E até deu certo lá, quase o Calera faz o gol, e aqui também ia dar certo. Só que aí ele não muda o time. Ele espera 86, 87 minutos, tanto que o André chega na primeira substituição que eles tocam na bola, dá o cruzamento e sai o gol. No jogo de lá, o menino o lateral esquerdo, que é meia, entrou lá, o uruguaio, O Araújo. Araújo, Miguel entra e mete a bola pro Calera e perdeu o gol. Pô, por que demorar tanto, segurar tanto como característica? Pô, tem jogador que você estava claramente, nitidamente Desgastado. cansado, desgastado. O Luciano no jogo contra o Atlético, que ele erra, ele estava morto, cara. E você não olha pro banco, não mexe. Assim,
tudo bem, aí vamos falar, o São Paulo perdeu o Alisson, que era um jogador que vai fazer diferença, Sim. perdeu o Ferreirinha, sofreu muito com essas duas perdas, é verdade. Mas, cara, Luiz Gustavo, o Botafogo deu o campo inteiro e deu a bola para um cara do São Paulo, pro Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tá apanhando a bola, porque não é característica dele, Pra né? fazer construção, né? né? Fazer construção. Cara, não era hora de. Pô, eu enxerguei o jogo, eu vou meter o Michel Araújo ali, um meia, que vai poder. O Botafogo vai ter que mudar um pouco essa marcação para se ajustar. Mas deu a bola no Luiz Gustavo, que é o que tem menos qualidade para jogar com a Sim. bola. E acabou. E aí ele ficava chutando de fora da área sem a menor condição, batendo no adversário, errando passe, errando domínio. Não tô nem discutindo o lance do gol, que aí eu vou te falar uma coisa. Eu assisti vários jogos do São Paulo seguindo. Luiz Gustavo tem feito isso com uma frequência. É que não tinha saído o gol. Ele é um bom jogador, mas eu não sei o que acontece. Parece que tem alguns apagões. Desde a Copa do Mundo já tinha sido assim. E ele tem essa caradinha ali, às vezes dá uma bobeada naquele setor. Mas eu acho até que ele vem bem. Mas, cara, treinador, a minha reclamação em relação ao treinador. Pô, se não altera e tem o adversário faz um jogo, ó, dá a bola pro jogador que ele tem menos qualidade na criação. Pô, o adversário não tá te atacando. Seu jogador tá um a menos. Por que não altera? Por que não põe um jogador ali de construção para ajudar, já que esse cara era o Alisson, né? Que fazia Então, saída, assim, né? eu tenho questionamento. O que você acha? Assim, ele não confia no elenco. Por que você acha que ele demorou tanto para alterar e essa característica? Você concorda com essa característica de não mudar o time, cara? O que eu vejo assim no São Paulo com o Zubeldia é que eu acho que o Zubeldia o que ficou claro para mim nesses jogos grandes é que o Zubeldia gosta de jogar fechado. Sim. Isso para mim ficou muito claro, né? E tanto aqui quanto fora. E quando ele se joga fechado, de repente no banco não tem jogadores para as características que ele queira, né? De fechar espaço, de diminuir ações. Jogar com o Botafogo, falar dos dois jogos do Botafogo. No jogo do Maracanã, ele botou 3 zagueiros, e aí você tem uma linha de 5, com o Rafinha do lado, né? Que já E, vem jogando como zagueiro também, isso é. e com o Wellington do outro lado. Quando você monta uma linha de 5, quando você vai para a fase ofensiva, você precisa ter o corredor para você atacar, né? O Rafinha não tem mais característica Não de tem. corredor de jeito nenhum. Então o Rafinha era o quarto zagueiro do lado esquerdo, do lado direito, né? O Wellington é um jogador que todo mundo sabe, que todo mundo reclama do Wellington. O Wellington tá, assim, é um jogador que eu gosto do Wellington. Muita gente não gosta, mas eu gosto do Wellington. Eu acho que o Wellington é um jogador que, com mais confiança, ele tem característica boa para poder explorar muito mais aquele corredor do lado Não. esquerdo. Só que quando você faz uma linha de 3 e você não solta o seu time, você tem dois homens no meio, né? E ali foi aonde o São Paulo, na minha opinião, teve maior dificuldade, porque só tinha o Bobadilha e o Luiz Gustavo ali no meio, sendo que o Almada sai do corredor e vem para o centro, né? O Rafinha não ia sair nunca do lado para poder fechar o centro, porque ia até a passagem do Alex Telles. E no meio-campo o São Paulo ficou extremamente vulnerável. Tanto que Concordo plenamente. o primeiro tempo do São Paulo, o Botafogo passou de meter 5. Cara, eu concordo plenamente. Eu falei, cara, foi assim. Eu até brinquei, né? O torcedor do Corinthians até aceitaria. Isso virou 0x0, dane-se. Cara, foi vergonhoso. A pressão, o Botafogo. É que o Botafogo tem um detalhe que é um problema. O Botafogo erra muito gol. Sim, cria muito, mas erra Erra muito. muito gol. Eles não têm aquela assertividade na finalização, né? Mas, cara, foi um massacre. E esse massacre foi até 65 do segundo tempo. Aí, quando naturalmente, contra o Palmeiras, a gente já tinha visto o Botafogo, o Botafogo começa Vai a perdendo cansar, força, mudar, né? e aí perde um pouco a qualidade. É. E aí é a hora que o adversário vai pra cima, e o Abel fez isso muito bem. Sim. Se tem mais 5 minutos, o Palmeiras não é que o Palmeiras vai pros pênaltis, o Palmeiras classifica. O Sem Palmeiras dúvida. atropelou o Botafogo naquele final. E eu imaginei que o treinador de São Paulo ia fazer a mesma coisa. Mas sabe o que eu acho assim também, Marcelo, que o Zubeldia precisa entender o tamanho do São Paulo, É. né? Eu acho que você trabalhar no São Paulo, que tem um histórico de Libertadores, né? E esse time do São Paulo não é ruim, que falar assim, não dá pra gente bater no peito e vamos enfrentar os caras. Lógico. Claro que dá, né? Então eu acho que ainda falta entender um pouquinho da história do São Paulo. Sim. Né? A partir do momento que entender um pouquinho da história do São Paulo, o São Paulo pode ser protagonista no Morumbis e pode ser protagonista jogando no Engenhão, né? E se não entender que o São Paulo pode fazer isso,
E aí, cara, você vai jogar para se defender o tempo inteiro. Vamos pro jogo do Morumbi. Primeiro tempo de São Paulo, todo mundo achava que o São Paulo ia pressionar. Né? Nossa. Pô, o Botafogo mandou no jogo. É. Né? E aí eu vou dar minha opinião. Quando você tem um jogador que é decisivo, um jogador que é pesado, que para jogo grande ele é chato, você não pode deixar o jogador no banco. Né? Eu tô falando do Luciano. Concordo com você. Né? O Luciano é um jogador para jogo grande, né? O Luciano Sim. não é um jogador para ficar no banco, nada contra o menino é bom jogador, vai ter um futuro promissor, né? Mas o adversário olha o Luciano, o cara fala, meu, se eu der mole aqui, ele vai... É diferente, É lógico que é. é diferente. Então, mas o Luciano não marca corredor, meu, bota lá, ó, como ele fez, bota o Lucas pro lado, bota o Rato da direita, Luciano, ó, senta aqui. Se você não me ajudar a voltar um pouquinho aqui no meio, ajudar a marcação, você, o Caleri, esse jogo nós precisamos de vocês. É isso. Sem a bola é fundamental que, porra, se o jogador no Morumbi com 70 mil pessoas, o cara que a torcida ama, a torcida gosta dele, pô, ele não vai dar um passinho para trás? Claro que vai. Então, na minha opinião, faltou sensibilidade, né? Porque é o jogo Escalou decisivo. mal e ainda rifou o moleque. Desculpa Mas assim, eu acho que nem rifou porque o moleque ele é promissor. A verdade aí é o torcedor entendeu. Acho que não vai ter Sim, essa questão. Pro menino, e ele vai ter que sentar com o menino. é isso. Fala assim, ó, Igor, pô, eu tive que fazer isso, tal, não sei o quê, não sei E o ainda quê. perdeu uma substituição do segundo tempo, que o moleque podia ter sido É, o cara pra botar aquela fumaça no você, segundo você tempo. queimou uma alteração, É né? isso. Pô? Você tem ali as 3 paradas, que hoje a gente tem que. Até isso o treinador tem que Lógico. controlar. Você já perdeu uma. O que você vai ter pro segundo tempo? 2. Ou você faz no intervalo, ou você só vai ter 2 lá. Entendeu? Então, eu acho que nesse ponto assim, faltou um pouquinho de sensibilidade pro Zubeldia. De entender. E eu te digo assim, que não tô nem lá dentro do CT para Sim, ver. claro, Eu tô lógico. falando de longe que jogador grande, jogador para jogo grande, Lógico, esse não pode ficar fora. claro. A obrigação do treinador é achar uma situação na parte tática para que os caras consigam entregar e você sentar com os caras. Falar, meu filho, se você não me ajudar aqui, eu não consigo pôr você. Se você, pô, o Luciano entrou, tava dando carrinho, tava marcando. É, Tudo bem que ele é chato pra caramba, que toma muito cartão. Eu acho que esse equilíbrio precisa ter, sim. né? Mas ele é um jogador Ele decisivo. tem A uma bola, batida de meia a bola distância cai muito no pé boa, dele e ele caixa. traz dificuldade para o adversário. É Então, o verdade. jogador que traz a dificuldade para o adversário tem todo o Luciano traz dificuldade, a torcida ama ele, né? O adversário respeita. Ele briga muito. Porra, ele briga, entendeu? Então caiu fora, meu, não tem mais Libertadores. É. Não, se é brasileiro, fala, não, eu vou segurar ele nesse jogo, o outro você recupera. Jogo eliminatório, meu filho, o que você tem de Claro, melhor, claro, você tem lógico. que Vai pro botar. pau, Então, velho. eu acho que o Zubeldia precisa entender um pouquinho o que é o tamanho do São O Paulo. São Paulo não vibrou, cara, com 60. Cara, e assim, cá pra nós. Não vibrar com aquela atmosfera, com aquela coisa. E errou demais. Primeiro, vamos fazer algumas correções. Eu acho, e vou te deixar muito claro, acho o Botafogo muito. O melhor time do Brasil hoje. Ponto. Jogando, Na com minha ótica. certeza. Eu acho ele bem melhor que o Palmeiras, bem melhor que o São Paulo, mas Uhum. não, assim, não, acho melhor que o São Paulo e acho melhor que o Palmeiras. Sim. Vamos corrigir. Mas o jogo se encaminhou para uma classificação do São Paulo. E o São Paulo perdeu pelos erros dele. O Luiz Gustavo, pô, aquele lance lá não dá, né, Luiz Gustavo? Cara, e vem se repetindo, é que não sai o gol nas outras vezes. Na verdade, eu acho assim, que o Luiz Gustavo, ele é um jogador que está tentando jogar. Se fosse um jogador normal, na hora que a bola veio, devolver de cabeça. Lógico. Né? Então, eu acho que ele tá tentando jogar e acabou sendo pressionado. Só que o adversário deixou isso como isca. Porque, na minha opinião, o que acontece? É isso. Os caras sabiam que o Luiz pega a bola e tenta jogar. É. Deixou a bola chegar nele para ele dominar e já deu o aperto nele, acabou perdendo a bola. Mas o que eu vejo assim, ó, do São Paulo, assim, a saída do Alisson, ela fez falta, a saída do Ferreirinha fez Muita falta, né? Porque o Ferreirinha hoje é o cara da profundidade, é o cara do drible, né? Então o São Paulo foi para um jogo com um adversário que é de transição e o São Paulo é um time que tinha que ter a bola para tirar esse ímpeto do Uhum. Botafogo. E o que mais eu acho que o São Paulo tinha que ter feito? Pressionar o Botafogo lá em cima. Chamar o Morumbi para baixo. Né? Porque como é que você Lógico. faz? Pressiona, não deixa os caras sair, compete. Lógico. O que eu vejo assim, ó, Marcelo, o que eu vejo do São Paulo, de quando o Zubeldia chegou para hoje,
O São Paulo competia. São Paulo, na minha opinião, parou de competir. Eu concordo Né? plenamente. E aí, quando você Plenamente. deixa de competir e você tem limitações, as suas limitações, elas se afloram. Porque o São Paulo do Dorival competia muito. Mas Sim, muito. A sim, virtude do São Paulo sim. campeão da Copa do Principalmente em Brasil casa, né? era de uma competição absurda. E o Aham. Zubeldia começa com isso. Mas hoje eu concordo plenamente. O São Paulo contra o Atlético. Cara, eu vou falar uma coisa. O São Paulo foi bater os pênaltis. Eu olhava, com todo o respeito, vou falar de grandes Uhum. jogadores. O goleiro do São Paulo, quando foi para os pênaltis, eu falei: São Paulo perdeu. Ele tava com um semblante. O goleiro o John tava vivo, tava ali. Tava. Ele tava morto. Uhum. O goleiro. Olhei a cara do Lucas. Você olhava pro Lucas assim, frustrado. O Caleri, não sei se você reparou quando ele foi bater o pênalti, que ele começou a rodar em círculos assim. Uhum. O primeiro pênalti, eu falei, meu amigo, não tem como. O John foi em todos os cantos, Acertou vibrou, todas. provocou. O Rafael errou todos os cantos. É. O Caleri foi bater o pênalti, visivelmente muito nervoso. Uhum. Muito nervoso. Ele Uhum. começou a rodar em círculos, assim, uma coisa estranha. O Lucas tinha perdido o pênalti, ele sentiu ali. O Caleri mal, porque já tinha perdido um jogo. Então, o São Paulo perdeu, foi eliminado por um adversário melhor, mas nas circunstâncias do jogo, o São Paulo podia ter se classificado. Só que erro do Luiz Gustavo, erro no primeiro gol, erro do goleiro. Eu acho que, Uhum. na minha ótica, o Rafael ele errou. Um goleiro de Uhum. seleção do nível dele não pode errar Uhum. daquele jeito. Eu, do treinador, da escalação, que pra mim ele é o maior responsável nesse aspecto, e por não ter enxergado o jogo, principalmente o Luiz Gustavo, quando o Botafogo falou, cara, deixa o Luiz Gustavo jogar. Foi o que o Botafogo fez. Sim, E aí o que sim. aconteceu? Porque ele não era. Se o Alisson tá, ele muda todo o jogo. Então, se você viu que o cara deu a bola, o Luiz Gustavo estava errando muito passe, Uhum. domínio, chutando, ele não tem característica de chute. Então ele estava muito mal, por quê? O Luiz Gustavo é o primeiro, cara. Sim. Ele Aí, tá a partir fazendo do a momento posição que de você segundo, coloca né? ele para jogar, ele não sabe, e aí faltou leitura pro treinador. Ou outro volante que foi contratado. Então, que talvez para esse jogo, o tal do Longo lá, né? Uhum. Que é um jogador que marca muito, essa característica do cara, né? Ou ele podia ter invertido, de repente, mas assim, de repente o Michel era o cara para ter entrado ali. Podia ter tentado alguém ali no meio para Uhum. ficar mais com a bola e construir melhor esse jogo. O problema é que o Botafogo deixava a bola no Luiz Gustavo, não marcava o Luiz Gustavo, cara. Depois Na ia pro Várzea a gente aperto, falava né? assim: esse aí deixa que a natureza marca. É. Porque sabe que não é a característica dele. Depois vai pro aperto, né? Né? E vai para perto. E assim, ele não enxergou isso. Uhum. E aí você teve uma noite infeliz do Lucas, né? Principalmente na batida do pênalti. Achei até que ele fez um bom segundo tempo, mas errou ali o pênalti, fez um primeiro tempo, acho bem apagado. Sentiu o Caleri mal, na hora que ele erra aquele gol, que Abalou, né? peito, Sentiu ele abalou, emocionalmente. fez o gol, tudo bem, mas. É. Né? Então, assim, e o Botafogo, assim, soube vencer. E aí eu vou te falar um cara que foi muito mal pra mim, que atrapalhou muito, o Rafinha. Pô, o São Paulo fez toda uma estratégia para. O Botafogo já tinha dado motivos para o São Paulo entender no jogo contra o Palmeiras, que quando o Botafogo é pressionado, o Botafogo sempre tinha muito nessa fase final do jogo. Sim. O que acontece? São Paulo vai, faz o gol aos 84 minutos. Pô, o jogo para até os 90, cara. Aquela Por confusão queima de foi ruim, fogos e né? uma bobinha. Parou o jogo, matou o São Paulo, acabou. Tirou, Aquele momento tirou era o para fazer o que ímpeto, o né? Palmeiras fez no primeiro gol com o Palmeiras 6. Os caras foram buscar a bola na rede, voltaram, nem comemoraram o gol. Uhum. Aquilo que o São Paulo tinha que ter feito. Uhum. Porque ali o São Paulo tinha umas frescurinhas, o Rafinha também é cheio dessas coisinhas de provocação. Cara, ganha o jogo, depois se provoca, cara. Ali não era hora de fazer gracinha. Você foi substituído, cara. Então ele atrapalhou o São Paulo naquele momento. Sim, Entendeu? Precisa de maturidade para esses momentos, Leitura, né, Sérgio? maturidade, né? E outra, Que acabou aí que eu te atrapalhando. falo, Sérgio, toda a estratégia no jogo foi pensada para chegar naquele momento. Na hora que sai o gol, era hora de você sair correndo e falou, vamos matar os caras. Torcida vem junto. Aí os caras me param o jogo 6, 7 minutos. O Botafogo reage, acaba o jogo. Aquela confusão Tá acabou, louco, cara. acabou Imaturidade atrapalhando, né? ali. Tirou a possibilidade, né? Porque o momento Era aquele. era favorável, né? Era um momento positivo para o São Paulo, né? Então, aí que tá. Aí você teve uma classificação. Tem um time brasileiro aqui que. Cara, esse é o típico time mineiro, né? Os caras estão vindo pela beirada. Comendo pela beiradinha. Os caras estão na Copa do Brasil. Os caras estão na Libertadores. E eles abriram mão do brasileiro. Estão ali numa confusão. O Atlético vai beliscar alguma coisa, cara. Eu tô com essa sensação. O time que marca muito bem. O Milito que tá lá, né? É. Ele se acertou muito na marcação. Um time difícil de ser vazado. Eu vi os 2 jogos contra o São Paulo, muito difícil de vazar. Perdeu lá do Fluminense ali no gol, ali no finalzinho do jogo. Depois foi pra cima e ganhou a classificação. Vai pegar o Peñarol. Acho que o Atlético tem muito mais condição que o Peñarol de passar. E aí, do outro lado, não, minto, o Atlético pega o River, pega cara. o River, isso que eu ia falar. Cara, assim, jogo duro. o Atlético tem o adversário mais difícil
para mim, da Libertadores. É. E o caminho do Botafogo enquanto o Peñarol, apesar que o Flamengo foi uma boa amostra disso, mas eu acho que o Botafogo tem a vantagem nesse jogo. E aí eu vou te dizer, se o Galo passar, vai ser um jogo em campo neutro, que vai ser lá no Sim, lá na lá na Argentina, no no Monumental campo de do River. Nunes, né? No campo do River. Agora, te falo o seguinte, se o River passar e for para a final e pegar o Botafogo lá, se o Botafogo passar, infelizmente pro torcedor do Botafogo, eu acho que o Botafogo vai ter muitas dificuldades, porque o River é o time que sabe fazer aquele O abafa lá em cima. inferno, né? E, Mas eu acho assim, ó, Marcelo, o Botafogo vem num momento espetacular. time muito bom, né? Né? cara? Vem num momento muito bom. E pegar o Peñarol, né? É um caminho para chegar, né? Eu acho que o Peñarol é um time que se defende bem. Você vê que o Flamengo teve muita dificuldade, porém o Botafogo é um time muito rápido, diferente do Muito melhor do que Flamengo. o Flamengo, eu acho, hoje. Diferente, muito rápido, tem transição, sabe ocupar o espaço com velocidade. O Peñarol vai ter um pouco mais de dificuldade contra o Botafogo. E por isso que eu acho que o Botafogo deve avançar. Porém, na final, se o Atlético não passar, e eu torço para que o Atlético passe, se pegar o River, né, vai ser mesmo jogo sendo na Argentina, o Botafogo, pela maneira que o Botafogo vem jogando, o Botafogo vai ter chance. Vai ter chance. Não, sim, concordo, mas eu acho que é o típico adversário que vai oferecer pro Botafogo exatamente aquilo que a gente sabe que Que ele traz sofreu. dificuldade, né? Que traz Isso. dificuldade. E característica de jogadores do River também, né? Os caras são mais leves, os caras conseguem pressionar. Porque o Botafogo precisa jogar contra um adversário que impõe dificuldade é marcando alto. Né? Porque o Botafogo, ele, sem marcar alto, tem dificuldade de sair dessa linha. Claro, rompeu a primeira linha, aí tem transição. Aí é Aí brincadeira. os caras vão para dentro. Só que a transição defensiva do River, ela é boa. Né? E aí vai ser um duelo interessante. Sim. Né? Porque você corre para frente, corre para trás da mesma maneira. Diferente, por exemplo, do São Paulo, né? O São Paulo, que é o que eu falei, o São Paulo não compete. O São Paulo demorou, não estava competindo. E o Botafogo soube aproveitar. Você vê que o Palmeiras encaixou essa maneira de correr para frente e para trás, o Botafogo já teve mais dificuldade, né? No jogo aqui de São Paulo. E acho assim, concordo plenamente com a sua avaliação. Acho, inclusive, que o Botafogo foi melhor que o Palmeiras lá. Sim. E melhor no primeiro tempo aqui, mas na hora que o Palmeiras, que Sim. bateu aquele, que a gente sabe que é os 70 minutos do Botafogo, o time dá uma pregada. Sim. A partir daquele momento, o Palmeiras falou: agora eu vou dar as cartas. E se tem mais 5, meu amigo, foi um gol anulado, uma bola na trave. E se tem mais 5 minutos, o Palmeiras ganha no Sim, gol. verdade, Então, assim, eu concordo. a minha preocupação do relação ao Botafogo, se for Botafogo e River afinal, é que essa leitura que a gente está fazendo, Sérgio, e que está sendo muito clara assim, em relação ao Botafogo, você pode ter certeza que os caras do River já fizeram. Claro. E aí, quando dá, a gente conhece o River Plate, chega lá 70, 80 minutos, vem a torcida pra baixo, vem aquele negócio. Começar a pressionar, aí eu quero ver como é que vai ser a postura do Mas o Botafogo. que eu acho que a estratégia ela tem que ser ao contrário. Você tem que trocar com os caras. Você acha que tem que começar a pressionar? Já pressionar. Porque isso vai causar o desgaste antes. Se você ficar baixando, isso o cara. O Botafogo mas se eles acertar os gols que eles criam. Aí, não, marca alto, você tá dentro de casa, traz a torcida pra dentro. É isso que eu acho que o São Paulo tinha que ter feito. Eu concordo. Entendeu? Né, você tá jogando no Morumbi com 60 mil. Fala, cansou, levanta o bracinho e vamos trocar. Agora você, não, vamos esperar o Botafogo cansar. Pô, cara, eu acho que time grande, eu penso assim, Marcelo, time de camisa, time grande que tem peças de Não qualidade. tem como. Você não pode baixar a linha, jogando dentro da tua casa. Você tem que jogar dentro dos caras. O São Paulo deixou o Botafogo confortável no jogo. E eu acho que esse desconforto que o adversário precisa causar ao Botafogo. Né? Você vê quando o cara mas causou porque cansou. Não é porque cansou, é porque mudou a estratégia. O segundo tempo do São Paulo no Morumbis, o São Paulo jogou muito, o Lucas jogou muito, os caras começaram a aparecer. Então por que você jogando dentro de casa, você não pressiona o adversário? Lógico. Né? Você vai esperar. Você tá coberto de razão. Você bota a torcida abaixo, você bota o adversário. Pô, peraí. A gente pensava uma coisa, os caras fizeram outra. Pô, aí até o treinador ajustar. Classificação do brasileiro pra gente. A classificação na próxima rodada. Até o treinador ajustar, precisa do intervalo. Sem dúvida. Sem dúvida. Sérgio, assim,
Cara, como é bom bater papo com quem tá há tantos anos na bola. A gente vai falar agora da sequência do Campeonato Brasileiro, vai dar nossos palpites. Afinal, Palpite Cash é o nome do programa. Deixa eu falar o seguinte, Sérgio, você fez parte da maior conquista da história do Santo André. E talvez os dois principais momentos que eu vi do Santo André na carreira, você estava. A final do Paulista de 2010 contra o Santos, onde o Santo André foi muito prejudicado pela arbitragem. Verdade. Não foi pouco. O Santos era um timaço, Neymar, Gans e tal. Mas naquele jogo do Pacaembu, eu estava lá, o Santo André foi operado. Poucas vezes na história o torcedor do Santos pode falar assim, pô, a gente foi ajudado numa final. Ali, meu amigo, foi bastante ajudado. Foi A gente verdade. sabe que teve foi bem tendenciosa aquela arbitragem. Não digo que o Santos não poderia ter vencido sem, mas até aquela briga do Dorival com O Ganso, né? Que o Ganso falou, eu vou quis ficar sair, aqui e tal, aquela história toda. Mas que momento aquele como treinador talvez tenha sido um dos principais momentos da sua carreira, Sérgio? Ali foi tudo que eu acredito de futebol estava inserido naquele Santo André, né? De você ter a bola, de atacar o adversário, de você rodar, de você não ter medo, de ser corajoso, né? O Santo André chegou muito próximo daquilo que eu acredito num time de futebol. E não foi naquela final, foi no campeonato. Quando nós montamos aquele time, a conversa foi: nós vamos jogar no Bruno, no Morumbi, no Parque Antártica, na época era o Parque Antártica, no Parque Antártica, na Vila, onde for, do mesmo jeito. E foi assim que nós fomos caminhando. E quando nós chegamos na final, nós chegamos pronto. Nós chegamos à final, pô, vamos pegar o Santos. Pô, não tem problema nenhum. Foi 3-2 os dois jogos. 3-2 o Santos no primeiro e 3-2 para nós no segundo, com gol anulado legítimo, bola Exato. na trave aos 40, que a bola pegou no pé da trave e correu. E o Santo André era um time que jogava, time corajoso. E é isso que eu acredito dentro do time de futebol. Quando a gente estava falando aqui do São Paulo, imagina você numa camisa pesada, você jogando. Você pode fazer isso com qualquer camisa, Lógico. cara. Então, aquela final, os caras falam assim: oh, Santo André fez um baita final. Não, o Santo André fez um baita campeonato. Campeonato, lógico. O Santo André foi muito bem. O Santo André chegou para jogar no Pacaembu, para jogar de igual, né? E aquela final de 2010 é falada até hoje. Cara, você tinha naquele time, você tinha um baita goleiro, Júlio que César, era o Júlio César. Cicinho, Você tinha o Cicinho lateral, que depois foi pro Palmeiras, né? foi. Você tinha Cezinha, foi pro Vasco e Toninho. e Tony. E na lateral esquerda o Carlinhos, Carlinhos que foi Santos, pro depois pro Fluminense. Fluminense. Batia muito bem na bola. Isso. Ali O jogou Alê, muito. volante. Alê, que era do São Paulo. Finado Gil, o Alê foi pro Atlético O Mineiro. Gil faleceu, cara, não sabia disso. No acidente da Chape. É verdade, é verdade. Né, acidente da Chape. O Gil tava para ir para o Atlético, mas acabou indo para Curitiba por causa da questão de empresário. Tinha o Branquinho, Que foi o grande que foi jogador para o aí Atlético Paranaense. O Bruno César foi para o do Corinthians. O Nunes e o o Rodriguinho. Curva de Rio tava. Olha a saudade do Curva de Rio. Trazer o negão aqui pra bater O um papo. Nunes, Ali é figura, hein, Sérgio? Ali puta, eu Não, conheço não. o Nunes desde moleque, que foi campeão da Não, Taça é São resenha. Paulo. Preciso trazer ele aqui, cara. É. Não, resenha demais, cara. Gente boa. Curva de Rio, hein, cara? Nunes foi pro Vasco e o Rodriguinho foi pro Fluminense. Rodriguinho jogou muito. Foi campeão brasileiro no Foi Fluminense. vice-artilheiro do campeonato. Foi campeão E brasileiro. foi campeão brasileiro. Ele e o Carlinhos foram no time campeões. do Cuca, no time que tinha O Muricy. o Muricy, que tinha o Conca, que jogava. O Fred, Conca, time massa aquele do O Fluminense. Deco acho que tava, né? Cara, é verdade. O Timaço Deco aquele do tava, Fluminense, né? E como jogador, assim, ali foi o que te representou melhor como o time que tem a cara do jeito que o Sérgio vê futebol. Ali teve o Ceará em 2014, Sim. o Bahia 2015, o próprio São Bernardo, assim, teve uns times que foi dentro daquilo que eu acredito em futebol. Né, de você atacar o adversário, ser intenso, veloz. Os caras falam de intensidade hoje, eu já falava isso lá atrás. Era E muito futebol, gostoso ver aquele Santo André jogar. Tem que ser intenso, trabalhar, jogar pra frente, não tem medo, coragem. Você tem o direito de errar, meu filho. Vai lá, erra lá. O cara erra uma, a outra ele acerta. É isso. Marcelo, eu fui o marcador, tá? Porra, os caras pegavam a bola, vinha pra cima, uma hora ia passar. E é isso que os caras têm que entender. Claro. O cara não pode ter medo de driblar. Agora, precisa ter qualidade pra fazer isso, né? Lógico. O Branquinho tinha, o Bruno César tinha, o Carlinhos tinha, o próprio Gil tinha movimentação pra passar. O Cicinho, que fez o gol, tinha qualidade no drible. Porra, então é isso que eu penso de futebol, né? Agora, você fala assim, você faz isso em time grande. Não, você faz em qualquer time. Você faz no Santo André, você faz no São Paulo, você faz no Palmeiras, você faz no Ceará de 2014, Ceará de 2014. Nós ganhamos do Inter uma Copa do Brasil no jogo lá em Porto Alegre, 2-1, sem volante, com um volante só, que nem era volante, que era o João Marcos, e trouxe o Ricardinho para ser o segundo homem.
O Abel falou assim, o Abel Braga, pô, Sérgio, primeiro time que vem aqui jogar, do jeito que vocês jogaram aqui, os caras só vêm fechado. Então é o que eu acredito de futebol. Característica sua, né? Eu acredito em futebol. E aí, como jogador, talvez tenha sido o grande momento da história do Santo André, né? Foi o título da Copa do Brasil. Foi. Dentro do Maracanã em 2004, Flamengo não era favorito. O Flamengo era assim, quase deram a taça antes do jogo. Pro Flamengo, Verdade, verdade. né? Já achou da Ivete e tudo programado. E aí, o que já. aconteceu, Sérgio? Aquela final, a gente tinha muita convicção que a gente poderia vencer, internamente. Né? Porque eu era auxiliar do Chamusca, eu joguei a Copa do Brasil até o jogo do Guarani nas quartas, e depois parei, recebi o convite do Jairo para ficar na comissão. O Ferreira era o treinador, o Ferreira saiu e contrataram o Chamusca. E o Chamusca chegou, o João Marcelo era auxiliar do Chamusca, tinha entrado com uma ação contra o Santo André. O Jairo falou assim: não, esse daí não quero que venha. Aí acabou eu ficando lá, junto com o Chamusca. E quando a gente foi na semifinal contra o 15 de Campo Bom, que eu já estava na área técnica, o Chamusca tinha sido expulso no jogo do Palmeiras, no 4-4 no Parque Antártica, e eu falei pro Chamusca, do outro lado estava o Flamengo e Vitória. E nós e 15 de Campo Bom do Mano Menezes surgindo. Uhum. É verdade, Aí tinha falei pro esquecido disso. Mano, falei pro Chamusca, Chamusca, porra, do outro lado lá tá o Flamengo e o Vitória, melhor a gente pegar o Flamengo. Aí o Chamusca olhou pô, mas como, Sérgio? Aí vi 5 jogos, Marcelo, do Flamengo, naquelas fitas VHS, na época, nas fitas. Aí falei pro Chamusca, pô, o Flamengo, quando chega uns 20 minutos lá, eu vi 5 jogos, Chamusca, o Flamengo tem uma queda de rendimento físico. Então a gente trava os caras, né, e depois dos 20 a gente solta e vambora. Vamos jogar. Jogo do Parque Antártico. 2-2. Nós jogamos pra caramba aquele jogo lá. 2-2 não era pra ser. Não, o Flamengo é pra gente ter ganho aqui, mas foi bom que foi 2-2. Porque naquela época a Copa do Brasil valia gol fora. O Flamengo fez 2 gols. Pô, tinha uma vantagem de 0-0, de 1-1, né, e 2-2 é pênalti, vitória simples. Pô, bom, tinha vantajaço. E aí, vai rolar a festa. chegamos no rolar. Maracanã abarrotado de rubro-negro, né? Para chegar já foi difícil. Aí entramos. E o Chamusca começou. O Chamusca não podia ficar no banco, os caras. Não, tem que sair, tem que comprar ingresso. Pô, foi uma confusão do caramba. E eu nunca subo no campo. Esse dia eu subi. Subi no gramado, tô olhando assim, eu olhei aqui do lado esquerdo, tinha um palco lá. Foi um palco. Aí o Fernandinho Fernandes. Na época o Fernandinho tava na Record. Gente boa demais, Aí o Fernandinho. Fernandinho, eu falei, Fernandinho, que é isso aí? Pô, Sérgio, você não tá sabendo? Eu falei, não. Pô, os caras contrataram a Ivete, cara. Vão fazer a festa aqui depois do jogo. Porque na época, aquela música Poeira era quase um hino da torcida do Sim, sim. Flamengo. Falei, é mesmo, Fernandinho? Falei, os caras vão fazer a festa Ah, que aí, já tá legal. contratado. Falei, tá bom, desci. Cheguei lá pros caras, falei assim, ó, já subiram no campo pra ver o gramado lá? Romerito, Sandro Gaúcho, Dedimar, Júlio César. Já subiram lá, vai lá dar uma olhada lá, só que vocês olham do lado esquerdo, tem um negocinho lá que é pra vocês. Os caras subiram. Os caras subiram, olharam lá, daqui a pouco desce o Romerito chutando tudo. Filho Foi da quem foi, Romerito? puta. Pô, esses caras aí, Sérgio, os caras vão fazer um show da Ivete aí, pô. Falei, pois é, mas nenhum de vocês estão convidados, velho. Eles estão fodidos, pá, não sei o que, pô. Meu, pô, o olho dos caras, os caras desse tamanho, mano. Falei, agora ficou bom. Agora, meu. Aí dentro da estratégia, vamos pro jogo. Primeiro tempo você pegar e olhar, jogo ruim, travado. Ninguém não deixamos o Flamengo dar um chute no gol. E mas nós também não chegamos lá. Claro, Travado. era estratégia. Travado. Pô, e o Chamusca treinava muito bola parada. E aí nesse jogo nós falamos pro Sandro, falou, ó, dessa vez, normalmente o Sandro vinha de trás aqui para fazer o cabeceio. Aí botamos o Sandro dentro do gol. E o Elvis batia bem na bola demais. Você vai sair do gol e vai ocupar esse espaço. Ah, mas não deu outro. 6 minutos, o Elvis, o Sandro saiu do. Só que Pum. nem subiu, ele só fez o movimento que cabeceava bem. Ei, que Fizemos 1-0 com Fazia 6 gol minutos. demais, meu. Porra, foi muito bem naquela. O gol que ele fez lá em Porto Alegre, no 15 de Campo Bom, Fazia que gol ele em todo dominou a mundo, bola, fazia. driblou dentro da área. Ele foi bem Era demais. baixinho, forte, mas sabia jogar. Bom na bola aérea, bom, é. girava, né? Com a O bota. Sandro tem uma história legal no Santo André, né? No jogo do acesso nosso do Ituano, em 2001, o Sandrão sofreu pênalti aos 48 do segundo tempo. O
Paulo César era o árbitro. Sim. O Sandro dominou a bola, o cara meteu o braço aqui dele e deixou o corpo cair. Pênalti. O Adão foi lá e caixa. Acho. Aí o Sandro saiu. O Sandro voltou no meio dessa Copa do Brasil. Que a gente foi desmontado o Eu time. lembro, Lembra o lembro, Jean? lembro. Infelizmente faleceu o Jean. O Jean foi pro Atlético Mineiro, eu acho. Aí, pô, trouxemos o Sandro de volta. Aí o Sandro, pô, chegou fazendo gol. Fez gol no Palmeiras, aqui no Bruno, fez gol no Parque Antártico. E no jogo do Maracanã ele fez esse gol de cabeça. Aí eu olhei no relógio assim, porra, 20 minutos, pá. Vambora. Deu 22, 2-0, gol do Elvis. Foi 22, com 20 os caras cansavam. O Ramalho e Dirceu marcando o Tá Felipe, louco, que jogava pra esquece. caramba. Falou, ó, o Felipe não pode pegar na bola. Que era o cara que pensava. Tinha o Jean, atacante, que era rápido, tal. Aí marcou. O Atirso estava no banco. O Atirso entrou. Fui, tirei o Nelsinho, falei da guia, você só vai marcar o Atirso, mais nada. Não precisa atacar. Onde ele for, você vai. O artista era uma fumaça. Marcamos, pô, 2-0 e eu olhando no relógio. Falei, meu, 35, meu. Os caras não estão nem atacando, acho que os caras não conseguem empatar. Porque 2-0, 2-2 é pênalti. Aí foi indo 40, puta, eu falei, meu, vai dar. Aí tirei lá, botei o. Anda, Eu botei anda. o Ronaldo, o volante. Falei, Ronaldo, vai lá, entra lá, meu. Tirei o Elvis, botei o Ronaldo, falei, entra lá, junta com os caras no meio ali. Não me passa do meio, é pra você marcar, meu. Aí o Ronaldo entrou, aí botamos o Dodô. Aí 46, aí o Fernandinho encosta aqui do meu lado. Já, e o Silva, ô Sérgio, não sai daqui. Eu falei, não, Fernandinho, eu vou ser campeão da Copa do Brasil, eu vou lá comemorar com os caras. Não, eu quero Vamos falar com a com você. Ivete. Eu quero conversar com você. Pô, aí o Silva apitou e me segurou conversando. Pô, foi uma festa do E aí, cara. Ivete? Não tem, não. Aí nós cantamos a música da poeira lá, os caras dentro do vestiário, no gramado mesmo, o Tássio, os meninos. Porra, Tirando começaram a sarro, cantar né? poeira. Ah, E que a molecada maravilha. foi E espetacular. a É um Ivete título. recebeu do show ou não? Se recebeu adiantado, teve que devolver, ou então não tem direito à devolução, né? Sem tolerância. Que história linda do Santo André, Não, cara. foi Bons tempos, né, espetacular. Sérgio? Ah, Marcelo, foi espetacular. Aquele momento ali, ó, e nós começamos a entender que a gente podia ser campeão depois do 4-4 com o Palmeiras. É. Apesar que a gente pegou um adversário forte, que foi o 15 de Campo Pô, Bom, era fez muito muito gol bom. naquele. O Sandro fez O dois, três Sandro, o gols, sei Sandro lá. fez 2, o Tássio entrou. Porra, no jogo do Parque Antártica, o O Tássio estava título no foi banco. ali, eu acho, viu, cara? Foi um jogo Ah, muito. foi. Não que o Flamengo não tenha sido um jogo, mas assim, aquele jogo ali contra o Palmeiras Não, ele tá perdendo de foi 4-2 demais. até 35, É, meu. foi demais. Eu tô lá em cima na tribuna, o Chamusca foi expulso, subiu, que o auxiliar naquela época ficava em cima. Tá o Jair aqui na frente e o Chamusca aqui atrás vendo o jogo, né? Aí 35, a gente com 3 zagueiros. Aí cheguei pro Chamusca. Vamos tirar um zagueiro, vamos pôr o Tássio, mano, não tem mais nada a perder. Não, então avisa o Stélio. O Stélio tava lá embaixo. Stélio, é pra botar o Tássio. Aí o Stélio falou, mas tem certeza? Eu falei, Stélio, é pra botar o Tássio, meu. Vou botar o Tássio. O Chamusca falou, vamos tirar um zagueiro. Eu não sei se foi o Alex ou o Gabriel que nós tiramos. Bom, vamos tiramos. Porra, primeira bola do Edmar bateu. O Tássio daquele tamanho fez gol de cabeça, Pelo pô. amor de Deus, quando tem que Não, acontecer. é brincadeira, pô. Aí, meu, naquele jogo que a gente perdendo 4-2 e pata 4-4, tira o Palmeiras. A partir daquele momento lá, cara, acho que dá pra gente fazer alguma coisa diferente aí. E foi Sérgio, bom demais. obrigado. Que papo legal, cara. Vamos falar um pouquinho agora pra gente encerrar da tabela do Campeonato Brasileiro da UpBet. Aliás, está com o logo da UpBet aí na tela, se puder colocar. Nosso patrocinador desse Legal, programa. pô. Tá aí já o nosso amigo o Éder Ziomek da UpBet, né? Tem aqui a página da UpBet aqui. A UpBet tá com desconto já na tela aí, o pessoal tá com uma promoção bacana, colocou até R$ 500, a UpBet dobra para você o valor. E aqui é o seguinte, se ganhar, recebe. A UpBet é coisa séria. Vamos lá. Olha só, que jogada, que rodada do Campeonato Brasileiro essa. Onde começa aqui, Davi? No Palmeiras aqui? Sim. Sábado, Isso. né? Palmeiras e Atlético Mineiro. Jogão, hein? Rapaz. Eu acho que o Palmeiras vai brigar pra ser campeão. Né? Eu acho que assim, o campeonato se fechou, na minha ótica, em 2 times, Palmeiras e Botafogo. Eu não Uhum. vejo mais ninguém aí brigando Sim, pelo título. sim.
Sim. Só que com a sequência do Botafogo na Libertadores, eu acho que o Palmeiras ganha um aliado, que é o quê? O Botafogo já vai ter que começar a Tirar o pé, administrar né? um pouco, É. né? Então a chance do Palmeiras é aí. Palmeiras e Atlético, apesar de eu ter visto o Atlético vem numa melhor aí no Campeonato Brasileiro, nas rodadas em geral, mas deve jogar aqui com time misto ou reserva, né, Tem Sérgio? jogo no meio de semana? Eles Libertadores têm, ou Copa eles do têm Copa Brasil? do Brasil, né? Ah, então. Mas mesmo o Atlético completaço, o Jogar Palmeiras aqui é aqui é duro, muito né? forte. Eu também acho. O Palmeiras- Aqui eu tô pagando 1,54, até uma boa odd pelo tamanho que é o Palmeiras em casa. Palmeiras favorito, eu também acho. Eu lacro aí, eu cravo aí Palmeiras em cima do Atlético. Botafogo e Grêmio. Olha, Botafogo tá numa situação maravilhosa e desesperadora ao mesmo tempo. Que é o seguinte: ele precisa ganhar todos, porque tem no retrovisor um cara que quando chega Sim, atropela, e sim. já aconteceu isso no passado. E tá na Libertadores, numa fase que nunca chegou da competição, tem grande chance de ser campeão. Mas eu acho que nesse jogo contra o Grêmio, o Botafogo é É porque favoritismo. o Botafogo não tem rodado no meio de semana que vem, Não né? tem. Tá fora da Copa do Brasil. O É, pessoal precisa ver como é que os caras estão depois desse duelo do jogo do São Paulo, né? foi muito duro. Mas eu também acho que o Grêmio precisa dar uma resposta, mas eu acho que o Botafogo dentro de casa faz o resultado. O Grêmio do meu querido Renato, como eu gosto do Renato, cara, como ele faz bem futebol, O Renato Renato foi Gaúcho, bem cara. demais na coletiva dele. Eu concordo, cara. Foi bem demais. Cara, o Renato, os caras. Não, você não, cara que nem que ter o Renato tinha que ter mais, cara. Assim, esse cara é o espírito do futebol brasileiro, assim, Aham. aquela coisa que não pode morrer. Ele tem essa simpatia do torcedor. Ele é o cara que ele mantém a É autenticidade isso aí, ele é dele. autêntico, tá Ele não certo. fica. Uma coisa que eu questiono do Tite, cara, eu acho o Tite chato demais na entrevista, é muito politicamente correto, cara. Aham. O Renato, ele já é aquele cara autêntico, né, cara? Isso acaba sendo bacana. Mas, independentemente de gostar muito do Renato, entendo a situação do Grêmio, mas eu entendo que o Botafogo é Eu favoritismo aí. também acho. Então, eu cravaria no Botafogo aí. Juventude e Bragantino. Ó, um jogo problemático para ambos aqui, hein? Por mais que o Bragantino hoje, olha só, o Bragantino tem 32 pontos, Vai estar né? brigando pra não cair, né? É isso que eu vou te falar. Só que o Corinthians tem 28. É muito próximo, cara. O Corinthians é o primeiro da zona com 28. Ou seja, uma derrota do Bragantino aqui e uma vitória lá de baixo do Corinthians, o Vitória, fica um ponto. Mas jogar em Caxias não é mole, Entendeu? não, hein? E aí, o Juventude também tem 32 pontos. Ou seja, daqui, se houver um empate, os dois respiram um pouquinho, mas Aham. o derrotado daqui, meu amigo, ele entra numa situação delicadíssima. E aí eu vou te falar, Sérgio, pelo que o Juventude tem jogado Uhum. em casa, principalmente fora nem em Sim, casa, né, sim. o time do Jair, e pelo que não tem jogado o Bragantino, É, eu coloco aqui o Juventude Juventude, como né? favorito aqui. Eu concordo contigo também. Tá pagando 2,55 vitória do Juventude, 3,24 o empate e 3,3 o Bragantino. São Paulo e Corinthians, esse jogo vai ser Esse é guerra, hein, meu? vai ser fora de São Paulo, tem aqui, Vai ser em vai Brasília. ser em Brasília, né? No Mané Garrincha, aliás, estádio muito gostoso, né? Lá o Mané Garrincha. Cara, aqui você vai entender o seguinte: o São Paulo não quer deixar o Corinthians. Assim, agora a torcida do São Paulo escolheu uma coisa que o São Paulo não pode fazer: é o quê? Deixar o Corinthians. Sair Que da os caras estavam zona. assim: ressuscitar o Corinthians, não. É isso que a torcida do São Paulo tem falado. E o Corinthians vive um momento melhor, vive um momento bom. Por incrível que pareça, os trancos e barrancos está em duas competições, está na Uhum, Sul-Americana e está uhum. aí na semifinal da Copa do Brasil, né? E chegou bem nas duas competições, mas tá na zona do rebaixamento. E uma Sim. derrota para o Corinthians aqui, aí aumenta o desespero, chega um limite do desespero aqui, Aí a fica, situação do vai Corinthians. complicando. Então, cara, com todos esses aperitivos que a gente tem aqui, eu vou te falar que eu acho que isso é um jogo com cara de empate, Sérgio. É. É. Claro, né, eu precisava ver como emocionalmente o São Paulo vai estar, né, depois dessa eliminação, que machucou alguns jogadores importantes, como o Lucas, o Calheri, os caras, Precisando dar né, resposta. precisam dar resposta e foram peças importantes no jogo anterior, no sentido assim, teve o Lucas que perdeu o pênalti, o Calheri que teve o gol que podia ter Perdeu o feito, pênalti também. né? E acabou perdendo o pênalti, então eu precisava ver como é que esses caras vão responder e vão ter que responder. Eu falo sempre o seguinte, Marcelo, jogador grande tem que responder em jogo É, grande, isso aí. né? O jogo de quarta-feira foi jogo grande,
né? E os caras que são grandes no São Paulo acabaram não dando uma resposta positiva. É. E Foram os que mais erraram, sim, inclusive. é o Lucas, o Calheri, o Luiz Gustavo, O próprio né? Rafinha. O Rafinha, os caras, se o São Paulo emocionalmente não tiver recuperado e a ascensão que o Corinthians está tendo de peças individuais, eu acho que, meu, e o jogo fora do Morumbis, se fosse no Morumbis, Era outro Pedro. eu acho que seria outra coisa. O Corinthians, para mim, acaba tendo chance. Você acha que o Corinthians é Eu acho que o favorito? Corinthians É um bom leva uma palpite. vantagem para esse jogo, pelo fato do jogo, por todas essas questões, esses ingredientes que eu falei, e o jogo não ser no Morumbis. Então 3,43, só uma boa aposta o jogo do Corinthians. E eu vou no empate aí, não ver, acho que o empate não que seja ótimo, o Corinthians não é Sim, ruim, sim, mas mas assim, não é. acaba não sendo ruim para nenhum dos dois, né? São Paulo tá fora, São Paulo agora o resto do campeonato ele vai Uhum, passear, né? Vai tentar uma vaga na Libertadores, mas acho que São Paulo depois vai ter tempo para respirar. Um empate aí, eu acho que é o uhum. Fortaleza e Cuiabá. Eu acho que aqui é até difícil de opinar qualquer coisa que não seja a vitória do A Fortaleza, né? Fortaleza precisa se recuperar, né? Depois da eliminação da Copa da É, Sul-Americana, e jogando em casa, se manter na Libertadores aí, né, se cara? manter na Libertadores, no- na questão de grupo, né? Fortaleza é o terceiro hoje com 52 pontos, né? É, E o Cuiabá Fortaleza já tem que foi, já, né? sustentar. Basicamente, né? Já foi. Já Então foi. você tem aqui Fortaleza tá pagando 64, aí o favoritismo é muito grande, né? Só uma zebra muito grande para tirar essa classificação. Goianiense, Atlético Goianiense e Fluminense. A Pibet tá aqui, estamos no site aqui da Pibet, viu, gente? Tô vendo as apostas aqui. Tá pagando 3,23 para a vitória do Atlético, 3,17 para o empate e uma vitória do Fluminense, 2,47. Cara, aqui é o seguinte, vê se eu tô errado, Sérgio. O Atlético já foi. Já. E esse jogo vai definir até que ponto o Fluminense tem chance de reagir. Porque daqui pro Uhum. final do campeonato vai ser duro. Sim, Duro. sim. E esse é um jogo que não dá para perder É ponto. O verdade. que você acha aí, Sérgio? Eu acho que o Fluminense faz resultado no Atlético Goianiense lá. Eu também acho. Então, 2,47 para a vitória do Fluminense, mesmo fora de casa, é uma boa odd, pagando bem. Internacional e Vitória. Vitória também numa situação delicada no campeonato, briga diretamente ali com o Corinthians. Tem exatamente o mesmo número de pontos do Corinthians, 28 pontos, está na frente ali pelo número de vitórias. Acho que o Internacional ele é favorito, melhorou muito. O Inter vem num Sim, tempo muito sim. estável, que era Aham. difícil de acreditar, mas acho que o Inter atingiu aí Sim. vem de uma Tá vitória bem contra o São jogando Paulo, jogou bem. muito bem contra o São Paulo no Morumbi. Eu acho que o Internacional é favoritíssimo para E esse jogou jogo. bem agora, o meio de semana com o Bragantino, É, 2-2 lá em Bragança, é verdade. Eu né? tinha esquecido desse jogo aí. Jogou bem. O Inter é favorito pra mim também. 1,48 uma vitória do Internacional. Bahia e Criciúma. Bahia do Rogério Ceni, que eu acho que num futuro próximo vai ser um dos três que vão brigar todo ano pelo Brasileiro. Por quê, Sérgio? Uhum. Muito dinheiro, Sim. traz conhecimento, torcida que pesa, Uhum. vai trazer muito jogador de qualidade. Acho que o Bahia vai ser uma força aí nos 3, 4 anos aí Eu também consecutivos. acho, também Né? acho. Tem estrutura, um celeiro bom para revelar jogador, vai ter dinheiro do Grupo City que Vai manda. ajeitar, né? Mas nesse jogo aqui, jogando lá, acho que o Bahia do Rogério Ceni leva essa vitória. Eu acho que é um jogo pra empate, hein? Porque esse tal do Criciúma é chato, É hein? chato. O Tencate tá fazendo um trabalho lá, tá longevo lá, tá há muito É. tempo. É chato. Eu vou falar no empate, mas assim, pendendo um pouquinho pro Bahia, mas eu vou ficar no empate. 32 pontos tem o Criciúma, que também é outro, que tá Tá naquela brigando, situação ali, tá né? Um brigando. empatezinho seria excelente pro Criciúma aqui. É. Pro Bahia, que tem aqui, ainda almeja, tá pelo menos entre. Bahia hoje é o primeiro Da zona de na classificação da Libertadores. pré-Libertadores, né? Então o Uhum. Bahia não pode bobear, porque tem o Cruzeiro aqui com o mesmo número de pontos, Internacional. Aliás, eu vou te falar uma coisa: tem um time aqui, ó, que a gente tava muito tranquilo em relação a estar na Libertadores do ano que vem. Ah, O São Paulo tem 44 pontos. Cara, o São Paulo entrou numa situação desesperadora, porque tem hoje Internacional, Cruzeiro e Bahia. E o São Paulo brigando por 2 vagas. Só que são 2 pontos que mudam. E eu vejo o Internacional numa crescente, sim. vejo o Cruzeiro, um time bem que A cresceu chegada do também, Fernando agora, Fernando Diniz agora, vamos ver como é que os caras vão se vão comportar, reagir, né? né? Que é um estilo de jogo diferente, apesar que tem peças individuais. Muito boa, né? É, E aí você tem o Bahia
E o São Paulo que vem aí numa. Claro que Sim, agora o São sim, Paulo vai tá jogar com o time oscilando, né? titular, né? Mas enfim. Mas tem que jogar também, né, gente? Não adianta só vai jogar com o titular e não jogar, né, cara? O São Paulo, da maneira que o São Paulo foi desclassificado, o São Paulo precisa dar resposta. É, Né? Se o São Paulo tivesse não acontecido nada do que aconteceu, dos caras perdido é, pênalti, tal, não sei o que, de comportamento, eu acho que o São Paulo naturalmente ia buscar essa vaga na Libertadores. Acho que a questão anêmica do São Paulo, ela vai pesar demais é, nesse concordo. momento, entendeu? Bom, Cruzeiro e Vasco, ó, é um jogo muito bom. Jogo duro, hein, cara? O Vasco é um time que ele melhorou muito, né, cara? Sim, Assim, sim. o Vasco nos últimos anos você olhava como chacota, né? Assim, É. mal comparando. Esse ano o time do Vasco muito competitivo, é um bom time. Cruzeiro melhorou muito. Se você passar que o Cruzeiro passou os últimos Uhum. 3 anos Aham. É, Série C, na Série Série B, B. né? Quase cai É, mais quase brigando cai para a pra Série B. C É, do quase que. cai pra C. Mas jogo duro, né, cara? Eu acho que é jogo duro e detalhe, né, Marcelo? Lembrar que o Vasco tem um treinador brasileiro e jovem, né? E o Vasco está extremamente competitivo, né? Isso mostra que dá para olhar para o treinador brasileiro, né? Que ele consegue desenvolver trabalho e o cara que está lá, e a gente tem que falar do Pedrinho também, né? O É. presidente, que está fazendo um grande trabalho, está Do Kaká, bancando, inclusive, hein, velho? né? O Pedrinho é espetacular. E está bancando um treinador jovem e da casa, e o Vasco está respondendo. Então é isso que a gente falou no início da nosso podcast aqui, de treinadores estrangeiros que chegam sem currículo, por que não oportunizar um cara como É. está fazendo e ele dando resposta, de repente está surgindo aí um grande treinador. Mas eu vou ficar no Cruzeiro por causa do Fernando Diniz que está chegando. Cara, eu também. Pô, jogo duro, hein, cara? É jogo duro, é Cara, jogo duro, eu vou no empate. é jogo duro. 3,47 aí não é um É resultado que não é ruim pra ninguém. improvável, né? É um jogo duraço, cara. Talvez o É jogo jogo mais duro. difícil aqui da rodada. É. E aí, só os cacos, que é o Flamengo reunindo os cacos. Uma temporada que prometia no começo do ano, todo mundo falou: o Flamengo vai ganhar tudo e tal. Flamengo hoje a briga do Flamengo é pela Libertadores, Sim, não está mais na briga pelo título. pelo título brasileiro, nem pela Libertadores caiu, tá ali na Copa do Brasil, né? Mas é um jogo fundamental para Para uma recuperar o recuperação emocional, né? do emocional do Flamengo. Cara, o Flamengo tá jogando muito mal, mas o Atlético também não tem se ajudado, né? Eu vi o jogo ontem do Atlético na Sul-Americana contra o Racing. Apesar que tomou de 4, né? Então o primeiro tempo foi 3-0 e eu comecei a ver a partir do segundo tempo. No segundo tempo, uma formação lá que o Lúcio botou, o Atlético, talvez eu acho que essa é uma formação que ele deva usar contra o Flamengo. Que botou o Nicão, já reintegrou o Nicão, né? Que o outro treinador tinha afastado Uhum. o Nicão, botou o Pablo no jogo. O Atlético, né, no segundo tempo foi bem. Mas eu acho que o Flamengo consegue se recuperar. Eu também acho, Sérgio. Então esse é o último jogo da rodada, às 20 horas no domingão. Vitória do Flamengo 1,67, empate 4,03 e vitória do Atlético 5,42. Aí, você que gosta de uma apostinha esportiva, mas como entretenimento, viu, gente? Sempre de uma forma divertida, de uma forma que isso seja muito mais Lógico. algo Mas para brincar, né? brincadeira, entretenimento, tiração de sarro, porque isso aqui não é investimento de forma nenhuma, tá? Então agradecer aí o Ederson Mac da UpBet. Falando em agradecimento, Sérgio, avançamos muito no tempo, Pô, legal, pô. precisamos terminar. Mas, irmão, que delícia de programa, ter um Não, amigo, ter show um de cara bola. gente boa como você, te agradeço demais. E o que você deixa aí de últimas informações? Aliás, como que as pessoas te acham também, Sérgio? É importante. A minha rede social, o Instagram, @oficial Sérgio Soares, né? Tem lá bastante conteúdos, a gente está gerando mais conteúdos ainda, né? Que agora tem ali, contratei um pessoal que mexe com essas mídias aí, na verdade é minha nora, a Paula, meu filho Vitor, que trabalha com publicidade, e o Caio também tá dando suporte lá. E a gente vai gerar bastante conteúdo, @Instagram oficial Sérgio Soares. Futuro de carreira tem algo definido já, Sérgio? Pô, estamos conversando aí. Quem sabe aí na próxima semana ou na outra tem alguma situação nova aí pra gente voltar a trabalhar. Aí. Até porque, né, Marcelo? O campo é aquele cheirinho da grama, é aquilo lá que eu gosto. Apesar de gostar desse universo aqui também, eu acho bem legal pra você poder colocar suas ideias,
né? Mas eu gosto do campo e semana que vem ou na outra a gente já vai Sérgio, a estar. gente é pé quente. Na semana passada, a gente trouxe o Edgar aqui, retrasado, eu acho. Aí ele veio na sexta, no sábado ele já embarcou lá Foi pro pro Náutico, Náutico, grande né? amigo meu, nosso, né? Ali da Sim, região. sim, Edgar E Montenegro. aí o Sérgio com certeza vai estar trabalhando aí no Campeonato Paulista. Sabe muito de Paulista, Não, Sérgio. valeu. Valeu, Marcelo. Obrigado, Não, querido. obrigado mesmo. Pessoal, e você já sabe, gostou desse programa? Gostou do Palpite Cast? Então se inscreve no canal, curte, deixa seu comentário e sempre daquele jeito. Fale bem ou fale mal, fale de mim. No Instagram, Marcelo Santoro Oficial. E eu tenho o arroba também do OtimizeCast, do PalpiteCast, tanto no TikTok como no Instagram, que é PalpiteCast. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima semana. Aproveita o final de semana, toma aquela gelada, assiste um joguinho de futebol, dá uma risada, interage, porque nada mais gostoso que estar com família e amigo. E o futebol tem esse grande isso objetivo, aí, né, Sérgio? verdade. Juntar pessoas pra gente que é a grande paixão nacional. Valeu, gente. Um abraço. Fui! 1, 2, 3, come on!